E a gente, de uma aplicação white label que já tinha lá para terminal da Mux, a gente construiu em torno disso uma primeira solução, uma das primeiras soluções de pagamento como serviço. Que a gente não sabia a diferença do que é um PSP, o que é um PayFac, o que é um subadquirente, o que é um Merchant Server Provider e como é que esses caras se interrelacionam, que falou que é o que faz parecer muito bagunçado o mercado. E, cara, quando eu fiquei com esse mandate de organizar essa brincadeira, eu comecei a ver um monte de cangojo que, o pessoal tá fazendo entrevista com AI. Cara, a gente já fazia isso, sei lá quantos anos atrás, antes do ChatGPT anunciar o ChatGPT. Então, assim, a gente tinha uma máquina de gerar projetos e atrair talento que era fora de série. Você tentar sempre olhar camadas de abstração acima do que você está fazendo, isso te dá muita clareza dos problemas que você está resolvendo, onde vale a pena olhar, onde não vale a pena olhar. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fintech Makers Podcast. Aqui a gente bate papo com quem constrói o ecossistema de fintech, contando não só das características técnicas e trajetórias, mas também dos bastidores, curiosidades. E hoje o convidado é muito especial, é o Pedro Brasil. Obrigado. Pedro, que é CEO da Tupi Fintech, também tem uma trajetória muito curiosa e tem muita coisa para contar e compartilhar com a gente. Eu sou o Fernando Castro, apresentador e criador desse podcast. Seja muito bem-vindo, Pedro. Obrigado, Fernando. Prazer estar aqui no Fintech Makers. Você falou a trajetória é curiosa. Vamos explorar isso. Vamos guardar para o momento certo, vamos explorar porque tem de tudo aí no meio, né? Tem grandes corporações como DOC, MUX, tem jornada de morar fora do Brasil, tem empreendedorismo. Então, acho que para a nossa audiência que não conhece o programa, acho que aqui a gente vai conseguir extrair bastante coisa. Seja para você que tem bastante experiência no mercado ou que está começando agora, fica até o fim com a gente, deixa seus comentários, compartilha se você tem alguma similaridade ou curiosidade para saber mais do Pedro aí. Pedro, antes da gente começar o bate-papo, eu tenho 2 recados aqui para falar. E um recado, assim, é sobre o podcast Fintech Makers. A gente iniciou esse podcast com um intuito muito grande de contar histórias como a sua e como das outras 20 pessoas que a gente falou aqui, que tem uma trajetória muito curiosa, de muito sucesso, de muito erro, de muito aprendizado e muitas vezes a gente só vê o que está ali no LinkedIn. Muitas vezes a gente só vê as certificações, a formação e de um lado superficial. E o que faz essa pessoa, às vezes, ter sucesso, o que faz ela escolher e tomar as decisões, são o que está por trás. É a família, você é casado, você teve uma formação muito legal. Então, aqui no podcast, a gente está aqui para justamente conhecer na profundidade e não só na característica técnica. Então, esse podcast nasceu com isso. E também eu queria falar nesse episódio sobre o apoio que aqui a gente recebe da Ultilive. A Ultilive é uma solução de nutrição diária. Eu sou atleta, maratonista, mas a gente também tem uma rotina muito pesada, né? A gente está aqui hoje, você é do Rio, já gravou um podcast fora daqui, a gente teve que casar as agendas para se encontrar, tá em evento, então a gente se alimenta mal, a gente tem uma rotina muito pesada, falta foco às vezes, tem fadiga, fica doente. Então, depois que eu comecei a tomar Ultilive, não fiquei mais doente, por incrível que pareça. Estou treinando mais, agora para uma outra maratona. Me melhorou como pessoa, assim, eu tenho mais foco, estou dormindo melhor. Então, eu, apesar de ser atleta e usar para me ajudar no esporte, eu acho que na nossa rotina de empreendedor, na nossa rotina de executivo, na nossa rotina de pai, de marido, tem me ajudado muito também. Então, a gente vai deixar um cupom no descritivo do episódio para você que quer tomar um Ultilive, que quer melhorar nossa rotina, não só de foco, de qualidade. Fica aí. O cupom é Fintech Makers 10, mas também vai estar o link e tudo no descritivo do episódio. Beleza? Vamos voltar para o episódio, Pedro? Vamos embora, Pedro. Vou usar o cupom depois, porque dia a dia usa, é cara. Fácil cair na armadilha da Confifood, né? Porque assim, a gente está sem tempo, a gente tenta manter o ritmo alto e às vezes o motor, né, que é o nosso corpo, aguenta. Então, assim, o Ultilive ele tem os nutrientes essenciais para o nosso dia a dia. A melhor coisa que eu falo é, compra o kit de 1 mês, toma, tenha o Travel Pack, que é o de viagem, para você que está viajando, para você levar também ali para fazer. Faz sentido para você. Vou tentar arrumar um para você também lá com o nosso patrocinador, eu te mando.
Mas faz sentido não só para você, para a esposa, sua filha tem 14 anos, que você comentou, então acho que para a família é um bom suplemento aí. Pô, legal. Vamos lá, Pedro. Começando o episódio da Raiz. Quem é o Pedro antes do LinkedIn, cara? Sua formação, suas origens. Tem bastante curiosidade para contar, mas eu quero ouvir de você. Quem é o Pedro? Cara, ainda não consegui responder isso pro meu psicólogo, então é uma pergunta profunda. Mas, cara, eu sou um cara muito curioso, eu acho que talvez seja a coisa que mais me define, e isso me fez andar por um monte de canto diferente, fazendo coisas diferentes, né? Como você falou. Eu brinco que eu comecei minha trajetória quando eu tinha 9 anos de idade, eu era agiota no colégio, aprendi juros compostos e ali eu comecei, emprestava minha mesada, brincava que eu era o mais rico da turma, minha irmã mais pobre. Ela pegava a mesada, gastava tudo, eu pegava e investia tudo emprestando. Você é o irmão mais velho, mais novo? Não, sou mais novo, um ano mais novo. E você tem uma irmã só? Tenho uma irmã só, um ano mais velha. Legal. Interessante. Você é da turma dos irmãos caçula aqui, né? Eu recebo muito irmão caçula aqui e a gente é muito inquieto. Eu também sou irmão caçula. Acho que a gente tem que provar alguma coisa e depois. Acho que de repente nasce num terreno mais de guerra ali, os filhos já foram criados, tem o material humano, mas vamos voltar. Vamos. E aí, assim, na trajetória pessoal, cara, eu sempre fui muito curioso, metido em tudo. Estudava economia quando eu era criança, política, né? A gente estava batendo um papo ontem, acabei metendo... Eu era da Juventude Socialista, ainda mais novo. Fui morar em Cuba, meu pai é cineasta, então isso me trouxe também toda uma veia artística. Assim, meu pai é engenheiro de formação, é apaixonado por matemática, então sempre me puxou para o lado nerd, mas ao mesmo tempo sempre foi artista. Foi músico, compôs com o Tom Jobim, depois foi ser escritor, escreveu os maiores sucessos de dramaturgia brasileira, Rock Santeiro, enfim. E isso, para mim, me ajudou a ter vou dizer, algumas lentes diferentes para ver o mundo, né? Que ao mesmo tempo era super nerd, morava no interior, só tinha amigo filho de empreendedor, né? Você é de Petrópolis, né? Sou de Petrópolis. Petrópolis na Serra do Rio de Janeiro, região serrana do Rio. Muito boa a cidade, eu gosto bastante. Eu sou, na verdade, de Itaipava, que é parte de Petrópolis, porque a gente mas quando eu era criança era roça mesmo. Assim, eu me lembro da gente ultrapassar carro de boi para ir pro colégio. E os meus amigos, a gente tá falando todos, era, cara, o Vinícius do açougue, o Alex da padaria. Então, todo mundo era empreendedor, assim, de bairro, pequenos negócios, mas que, obviamente, compunha ali a ética de onde eu estava vivendo. E, ao mesmo tempo, nas férias, eu ia para o Rio para viver dentro da Rede Globo com meu pai, com artistas. Então, isso criou uma bagunça na minha cabeça de ver vários paradigmas que foi importante pra caramba na minha formação. É bacana você contar isso, né? Assim, porque a gente tem a tendência natural de aprender muita coisa na nossa infância, na nossa adolescência, que a gente traz para a vida. Sejam as coisas profissionais, igual você contou, do açougue, do Ramarim. A gente teve aqui algumas histórias que o pai era bancário, então a pessoa brincava de montar um banco com as bonecas ali, porque eu vi o pai trabalhando e depois foi trabalhar num banco ali. Então a gente absorve um pouco desse conhecimento. E o seu pai e sua mãe, a formação dele, seu pai era engenheiro, trabalhou com tecnologia, sua mãe... Do lar, filha de militar, nada a ver. Assim, filha de militar, meu avô era almirante. Ela foi sempre a quarta filha, né? Ele teve 3 homens e uma menina. E ela foi educada para, cara, você tem que casar, eles 3 vão trabalhar, seus irmãos, você não. Né? Mas ela acabou, onde ela conheceu meu pai, entrando em cinema, era meio riponga. Né? E por isso que eles foram para a Serra também, foi mais vivendo no meio do mato. E deve ser muito diferente da realidade atual, assim, Muito. Porque, de fato, você teve contato com a natureza, teve contato com liberdade de poder exercer alguma coisa, até essa questão de você ir morar em Cuba e tudo mais, deve ter vindo dessas origens, né? Tem coisa que você aprendeu lá que você traz até hoje, assim, da sua infância? Cara, de tudo. Assim, eu achei muito engraçado, assim, mais velho, já apaixonado por negócio, lendo o livro lá da Pixar. Falei, cara, é tudo que meu pai fala sobre gestão da operação lá dentro da Globo, de criatividade. E hoje a indústria e tecnologia bebe muito de criatividade. Então, para mim, isso foi genial, ter aprendido como é que aquilo funciona. Experiência em Cuba, para minha visão de mundo, que é uma coisa que, para mim, é super... Quantos anos você foi morar em Cuba? Fui quando eu tinha 13 anos. Eu passei 7 meses lá. Né? Meu pai foi dar aula na Universidade de Cinema e eu fui junto com ele. E como o calendário escolar é descasado, eu
entre aspas, fiquei à toa, aproveitei para estudar coisas de cinema, porque eu acho que sempre você vai conectar de alguma forma, né? Assim, eu brinco que teoria de espelho plano me ajudou a jogar basquete melhor, porque, pô, você aprendia a usar a tabela. Tudo você consegue conectar depois. E eu passei esse tempo todo estudando a sociedade cubana. Eu entrevistava todo mundo que eu via pela frente, queria entender o que a pessoa achava, o que era bom, o que não era bom, como é que funcionava. Assim, foi uma experiência rica pra caramba, né? E que não tem nada a ver com o que você escuta das caricaturas que o pessoal fala aqui no nosso raso debate político. Porque no fim do dia, acho que viver a prática é muito diferente do que você ouvir de alguém, né? Assim, para você deve ter sido um aprendizado incrível, né? Assim. Foi muito. E isso você fala da prática, assim, construir negócio é muito isso, né? Todo mundo olha o LinkedIn, olha a foto bonitinha ali, participando do evento, só que o dia a dia é punk, então... E sabe que até quando... Olhar LinkedIn, né? Olhar... A gente no LinkedIn, a gente no nosso Instagram, nas nossas redes, a gente não coloca quem a gente é de verdade, né? A gente tem uma tendência a colocar o que a gente fez que deu certo ali, né? Mas é aquilo, né? Ligar os pontos. Mas pra gente fazer aquilo que deu certo, provavelmente a gente errou umas 10 vezes mais e foram coisas que a gente aprendeu. Eu acho que fica essa lacuna, né? Por exemplo, você foi estudar em Cuba, provavelmente você aprendeu coisa, depois você foi na universidade, mas está ali, participei de um M&A gigante. Mas não está esse aprendizado incrível que te deu conhecimento de trabalhar com equipe multidisciplinar, conhecimento de trabalhar em crise, de trabalhar desde pequeno, ser agiota na escola e tudo mais, e que te levou até ali. Eu acho que faltava uma rede social que fale, cara, que tivesse a capacidade de mostrar o aprendizado que não que está escondido ali, né? Eu tenho algumas teorias sobre isso, né? Eu acho que rede social, de uma forma geral, é rasa. Esse tipo de complexidade de ser humano que existe, é difícil você transmitir num lugar que o span de atenção é tão curto. E, ao mesmo tempo, você cria, trazendo, né, da dramaturgia, você cria um personagem. Então, você cria uma persona para cada momento. Tanto que o pessoal brinca que no LinkedIn você está de terninho ali, no Instagram você está de férias. Você cria persona para o que você acha que vai ser o que o povo quer, quem está do outro lado vai curtir e vai te entregar de recompensa social. E o cara acha que empreendedorismo é botar um terninho, é criar profile, louco. Cara, mas vamos lá. E aí você, agiota, foi para Cuba, entrevistou, tudo fácil, tranquilo. Como é que foi em um determinado momento olhar e falar, cara, o que você quando crescer, você chegou a ter esse pensamento? Cara, foi difícil. Eu queria ser tudo. Eu só não queria ser médico. Mas eu queria fazer educação física, eu queria fazer economia, eu queria fazer engenharia, eu queria fazer direito, porque eu achava tudo legal. E para mim era muito difícil falar não para coisa do lado. Né? Assim, eu sempre fui super nerd, gostava de me aprofundar em tudo quanto era tema, era aquela criança que gostava de conversar com adulto e ficar perguntando tudo para todo mundo. Então foi uma decisão difícil pra caramba. Eu acabei indo pelo caminho mais fácil. Cara, o que eu sou bom? Eu sou bom em fazer conta, sou bom aluno de física, então tá bom, vou fazer engenharia. Né? Porque sim, assim, porque eu tinha que tomar uma decisão. E aí acabei caindo na engenharia. E você foi fazer engenharia? Eu comecei fazendo... Aí começa a bagunça da minha vida. Eu comecei fazendo engenharia, na época eu fui fazer elétrica na telecomunicações, na verdade, na PUC. Depois eu tive uma ideia de fazer um motor que não precisava de embreagem, eu achava que era coisa revolucionária. Eu falei, cara, vou fazer engenharia mecânica. Eu fui para a FRJ fazer engenharia mecânica. Lá pelo terceiro período eu descobri que a minha invenção já tinha sido criada em 1950, que não era invenção porra nenhuma, com perdão do francês. E nisso eu comecei a estudar por coincidência negócio. Eu peguei uns livros na casa da mãe de um amigo meu, comecei a estudar marketing, comecei a estudar finanças e comecei a achar aquilo legal. Aí quando eu fiquei frustrado com a mecânica, eu falei, cara, então eu vou fazer engenharia de produção, que pelo que eu conversei com o mundo é o mais próximo de negócios, que não é administração para você fazer. Aí eu voltei para a PUC para fazer engenharia de produção. E aí foi quando eu entrei, que aí eu acho que aqui é o grande ponto de inflexão da minha vida profissional, na verdade, foi quando eu entrei para a empresa júnior. Até a empresa júnior eu era nerd total, só queria ter CR9, não sei o quê, era a minha maior preocupação da vida. E ali eu consegui ver como é que era, cara, como é que era trabalhar mesmo, como é que era resolver problema de verdade, como é que era montar a empresa, porque a empresa júnior, você resolve o problema dos outros, né, consultoria, mas você tem que gerir a empresa também. Então, cara, eu fiquei apaixonado, assim, virou minha cachaça aquilo ali. Cara, que bacana, assim, tem duas, a gente vai falar da empresa júnior, mas eu queria um ponto antes. Você é adolescente, você é em formação, pré-adulto ali, escolhendo o teu futuro.
E assim, e é uma fase que tá todo mundo querendo ir pra balada, chopada, beber, fazer isso. Você, como é que era? Você se relacionava bem com teus amigos? Como é que era você falar pro teu amigo, porra, tu querendo fazer 5 faculdades, ele querendo andar de skate, ele querendo surfar? Cara, eu sempre fui muito multifacetado, né? Tem aquele livro Built to Last, do Collins, que ele fala que você tem que abandonar a ditadura do ou e abraçar o milagre do e. Eu fazia os dois, cara, e para mim era difícil, porque eu queria ao mesmo tempo ir pra noitada com os meus amigos playboys, eu queria jogar RPG com meus amigos nerds, mas eu também queria caminhar e escalar com os meus amigos atletas, e era difícil juntar tudo isso. Já fazia terapia nessa época? Ainda não, ainda não. Era um bom ponto, né? Mas acabava que assim, meus churrascos bombava, eram cheios. Não, legal, cara. É um pouco de escolhas, né? Assim, e eu, cara, uma vez me perguntaram, né? Eu tava gravando um podcast e me perguntaram, do equilíbrio. Eu sei lá, eu não sei se existe equilíbrio, sabe assim? Eu não acredito. Porque não dá pra girar todos os pratinhos ao mesmo tempo, não dá pra equilibrar, você tem que fazer umas escolhas. Em determinado momento você vai, sei lá, você teve que largar a tua vida de escalador, de alpinista, em Petrópolis então, que deve ter um monte de montanha, e virar um nerd ali, engenheiro, e sei lá, se dedicar a alguma coisa e ter um bom resultado. Mas vamos falar uma coisa que eu concordo contigo e eu acho muito importante, que você falou que não só da parte do estudo, mas de negócio, de construção, e tá num ecossistema próspero ali, que você fala da empresa Júnior, da PUC. Cara, explica para a nossa audiência aqui, o que é a empresa PUC, que na verdade não só essa instituição, mas o que ela te proporcionou, o que um ambiente igual esse proporciona? Mundo real. Eu acho que essa talvez seja a principal definição. Assim, na academia, e longe de mim não gostar da academia, eu não gosto muito do processo acadêmico, para ser sincero, mas eu amo conhecimento aprofundado, eu não gosto da coisa rasa. Mas o que a empresa Júnior traz, que é uma coisa muito difícil de você ter quando você ainda está ali perto dos seus 20 anos, né, terminando faculdade, é a experiência concreta multidisciplinar. Que normalmente, qual é a carreira normal? Você vai ser estagiário em algum lugar. Aí você vai fazer uma coisinha pequenininha, normalmente você não vai tomar nenhuma decisão importante, porque todo mundo tem medo de você fazer besteira. Então tem 17 camadas de proteção entre você querer algo e alguma coisa acontecer. E na empresa Júnior não. A empresa Júnior ela é uma empresa de consultoria formada por alunos. Né? Você tem alguns professores orientadores que ajudam a dar uma toreada no que vocês estão fazendo, mas você tem que ir buscar cliente no mercado, você tem que entregar o resultado para o teu cliente. Então, você tem uma preocupação com vendas, você tem preocupação com marketing desde o primeiro dia, você tem preocupação com gestão de pessoas, porque você está num ambiente que, cara, tem gente pra caramba. É um ecossistema de construção ali, né? Não Total. só de... E é engraçado que ela está sempre se reconstruindo. Eu acho engraçado, né? De vez em quando a gente mantém algum contato com a empresa Júnior da PUC por gratidão mesmo, né? E toda hora o cara está reinventando a roda. E tem gente que fala, não, a gente não pode reinventar. Tem que reinventar a roda, porque ali é o que o cara está se formando. E aí ele tem que botar as ideias dele à prova. Ele tem que jogar fora tudo que a gente fez. Sim. E começar, que a geração anterior fez, e começar de novo para ele ter a chance de errar, de acertar, de testar e desenvolver essa casca que é muito difícil de você desenvolver ainda quando você é pequeno, quando você está muito novo ali. Porque ou você vai empreender direto, né, botar a cara a tapa, que é um caminho um pouco mais arriscado, eu acho que é super válido também, mas a empresa Júnior te dá uma musculatura boa para você dar espaço, tem um pouco do aprendizado antes de você se jogar para enfrentar os leões, que é ir para o mundo real e empreender. Né? Maravilha. E é muito interessante, né? Porque na faculdade, geralmente, a gente só aprende teoria, né? E principalmente com o advento de aula online, você não troca... E você, né, contando isso, coisas que, por exemplo, para mim foram muito... graças a Deus, eu comecei a trabalhar muito cedo e com tecnologia. Apesar de ter ficado 4 anos na Marinha como fuzileiro naval, eu aprendi muito tecnologia, até na Marinha. Trabalhei com radiocomunicação, trabalhei com tive dados tecnológicos, por mais que era uma tecnologia militar. Mas quando a gente faz muita faculdade, assim, você não aprende, você aprende só teoria, você não mete a mão, você não tem. E você está falando que você aprende não só do que você aprendeu ali, teórico, que é legal, eu gosto muito, mas também na prática de ver as coisas funcionando, né? Porque é difícil. E o que você acha que faltou na tua faculdade, na tua formação, que depois te fez falta? Assim, se você pudesse ter entregado isso para o Pedro, puta. Cara, disciplina. Eu acho que aqui eu tive muita dificuldade de equilibrar. Para você ter uma ideia, quando eu entrei na empresa Júnior, o nível da loucura. Quando eu entrei, meu CR acumulado era 9,2 ou 9,3. Eu era muito bom aluno. No primeiro semestre que eu passei dentro da empresa Júnior, meu CR foi para meio.
Caramba! Porque eu tenho a tendência enorme a obsessões, né? Então, quando eu comecei, por exemplo, eu falei, cara, é isso, vou estudar igual... Eu abandonei a mecânica dos fluidos, não tô nem aí para isso. Eu ia para a biblioteca pegar todos os livros de negócio, estudava igual um maluco para fazer o projeto perfeito. Eu comecei a achar, não, a prova não precisa dessa prova, não. Então, eu tive muita dificuldade de balancear isso ao longo da universidade. Então, isso é uma coisa que... Mas é que você falou, cara, eu tenho dúvidas, assim, eu fico me sentindo mal de falar que isso foi errado. Porque eu não sei se foi errado. Assim, eu ganhei profundidade para cacete em negócios. Hoje eu uso muito mais isso do que eu usaria na prática, mecânica dos sólidos e mecânica de fluidos. Então, não sei se foi errado, mas foi uma coisa que eu olho e falo, cara, foi esquisito. Vai. Eu acho que o melhor tag para isso é que foi esquisito. De repente na hora você achou errado, de repente fez falta no futuro alguma coisa, de repente o teu CR lá que caiu para meio, mas no fim do dia foi aprendizado, né? O problema é quando a gente não coloca nada no lugar, né? Quando a gente não tem o aprendizado. Você estava estudando outra coisa, você abriu mão de uma coisa, mas o problema é quando, não vou fazer nada, enfim. E bate muito no que você falou da academia, que quando você começa assim, você tem um projeto. Cara, você tem que, por exemplo, o projeto que a gente fez, você tem que fazer uma nova proposta de embalagens para lubrificante de uma distribuidora enorme de combustível. Cara, sensacional. Aí você vai estudar e você vai fazer aquilo com muito mais vontade porque tem o caso prático para ser resolvido. Que é diferente do que normalmente você tem na academia, que é você pega a teoria sem o caso prático e você tem que ficar abstraindo um caso prático que eventualmente um dia, quiçá, você vai usar para resolver. Eu adoro esse tipo de brincadeira intelectual, mas é muito mais difícil de você se apaixonar por aquilo e pegar o touro pela unha, né? Porque você não tem um problema concreto para resolver, você tem uma prova para fazer. Cara, isso você está falando há uns anos atrás, né? Que não tinha tanto estímulo, assim, né? Hoje, com a quantidade de estímulo que a gente tem, assim, eu acho que a gente precisa estudar muito mais conectado e aprendendo ao mesmo tempo e tendo contato ao mesmo tempo, porque senão perde a atenção, perde Total. muito rápido, né? E aí, da empresa Júnior, me conta, cara, como é que foi depois de lá? Foi esse berço de network que você conheceu um monte de gente bacana, aprendeu pra caramba, entrou no mundo dos negócios, se apaixonou, largou a engenharia. Como é que foi? O que dali? Cara, foi muito legal, assim, você falou do networking, né? Ali da nossa turma, daquele ano da empresa Júnior, eu talvez esqueça algumas pessoas, mas, cara, saiu o Daniel, fundador da Cortex, Luigi, que é meu sócio hoje, Carol Portela, diretora da Reserva, e tem mais uns 10 que eu estou esquecendo aqui, assim, todo mundo foi muito bem no mercado depois, conseguiu realizar pra caramba, gente que conseguiu traduzir tudo aquilo em coisas concretas para o mundo. De lá, assim que a gente saiu da empresa Júnior, eu montei uma empresa de consultoria, meio que na inércia, né, da empresa Júnior, com também amigo meu que tinha passado pela Júnior, mas ele saiu antes, foi para a McKinsey, e aí quando ele saiu da McKinsey, a gente falou, vamos montar um negócio juntos. E aí a gente montou uma empresa de consultoria que na época era o embrião de Data Science, ainda não estava na moda Data Science, que era Pointer, que a gente fazia era pegar dados internos ali do departamento de marketing, que até então era um departamento muito mais orientado a mensagem, posicionamento e pouco orientado a número, e ajudar o cara a tomar decisão orientada a dados. Foi super bem, a gente pegou ele como cliente, Petróleo Ipiranga, Petrobras, Som Livre, que na época era um gigante, mas começamos a fazer muita pesquisa de mercado, depois de um tempo eu enchi o saco de fazer a mesma coisa, e eu tenho esse problema, né? Eu encho o saco se eu ficar no mesmo tema muito tempo. E eu conheci o Leonardo Letelier, né, que é o fundador da Citaui, que estava fundando a Citaui naquela época e me chamou para ser funcionário número 1 da Citaui na época. E, cara, o Léo é um gênio, assim, foi sócio da McKinsey, MBA em Harvard, e era para montar um negócio com ele. Falei, cara, a experiência é sensacional. Era só eu e ele no iniciozinho. O Léo virou um grande mentor para mim, aprendi coisa pra caramba. E conversava com aquela que a gente falou antes, né? Assim, a Citaui, ela é hoje o principal mecanismo, provavelmente, da América Latina de financiamento do terceiro setor. Era basicamente, na época, era a gente ajudar a ONG a montar negócio para se financiar e emprestar dinheiro para a ONG para fazer isso. Então, era um mini banco de investimento orientado para o terceiro setor. Que parece, para quem vem no mercado for-profit normal, parece bobo, mas, cara, é um desafio de gestão 10 vezes maior do que você fazer consultoria para uma grande empresa. Porque você tem um cara que tem rejeição a negócios, mas ele precisa desse TOS para se encaixar. Então, você tem um desafio de gestão de 2 organismos que são completamente... Foi um MBA. Ali eu falo, foi o meu grande MBA, né? De aprender como botar as coisas, bichos estranhos para funcionarem juntos. E é um pouco disso que você falou. Eu fiz um curso também de impacto social, negócio para impacto social, justamente para apoiar. Foi uma iniciativa, um curso longo e bem interessante.
a maior desafio era as iniciativas de impacto social, muitas delas dão errado porque eles não conseguem transformar em negócio, né? Eles não conseguem ser rentáveis, eles não conseguem chegar num valor ali. E a nossa missão na época era justamente dar essa cara de negócio. Falar para ele, cara, você tem que ser business, você tem que ser sustentável, você não tem que depender de dinheiro. Mostrar para ele que ele tem que cobrar, que ele tem que pagar, que ele tem que ter um dinheiro girando dentro do ecossistema. Por mais que tenha que ter impacto social, tem que ter dinheiro para ser sustentável, porque senão não perdura. Uma hora o combustível acaba ali, né? E é desafiador, porque assim, na teoria é fácil, você explica pro cara, é fácil você aceitar logicamente isso. Só que o problema é que a gestão, você tem que trocar a lente que o cara olha o mundo. Porque ele olha o mundo só por, cara, eu quero, sei lá, depende da tese de cada um, né? Eu quero salvar criança que está passando fome, eu quero resolver um problema de poluição em determinada área. Ele olha o mundo para aquela lente. O resto é um pouco de poluição na visão dele. Você precisa dar uma lente para ele entender que aquele outcome que ele está querendo depende de um mecanismo financeiro aqui, que em geral tem uma puta rejeição, né? O pessoal é anticapitalista pra caramba, e aí você precisa trocar a lente da pessoa. Então é um desafio de gestão gigantesco, que depois, quando você vai montar teu negócio e lidar com pessoas e construir tua cultura, você ganha uma musculatura enorme para fazer isso. Então, para mim, foi super valoroso. Aquela coisa de você vai conectando os pontos, as coisas parecem não fazer sentido, no final elas acabam fazendo. E impacto no Brasil, né? Assim, até a gente... Eu estava viajando e aí a gente ficou sentado no lugar e, de 5 em 5 minutos passava alguém pedindo dinheiro. E a gente viu de todo tipo de gente pedindo dinheiro com estrutura bem organizada, com foto, gente pedindo dinheiro falando que era para beber, gente pedindo dinheiro falando que é para comer. Assim, a gente vive num país que tem muita gente que precisa e é impactada por iniciativas bem organizadas, né? E a gente tenta até ajudar como corporação, eu ajudo uma startup de sustentabilidade que tem uma parte da verba vai para doação, mas é difícil botar na cabeça de quem está na ponta ali pedindo se organizar melhor essa estruturação e mostrar número. E para ela também é difícil aceitar isso, porque quando ela aceita se organizar, ela acha que ela está indo para o lado de business, está deixando de ter impacto, né? O cara começa a achar que está vendendo a alma pro diabo, né? E não tem nada a ver, na verdade. Pelo contrário, ele ajuda mais, ele fica mais eficiente, ele entrega mais e faz isso, né? Eu acho que a gente tem muita oportunidade. Quanto mais gente eu acho até que ajude, melhor fica, né? Porque, na verdade, eu acho que não é só comida que o pessoal precisa, né? Por mais que não dê para estudar com fome, né? Sei lá. E o que você vê que era muito importante para o Pedro daquela época, cara? Assim, tá imerso nesse ecossistema. Você tinha quantos anos? Eu sou horrível com data. Eu acho que eu tinha perto de uns 23, 24 anos, por aí. De repente você vê... Um pouquinho mais, talvez. Você vendo teus amigos trabalhando em empresas de alta tecnologia, todo mundo querendo trabalhar com aquilo e você numa consultoria com impacto social. Hoje você olha, que você acabou de falar, você liga os pontos. Mas naquela época, de repente, não dava para ligar os pontos. Você falou, teve algum momento que você teve que parar e falar, paciência, Pedro, isso vai ser bom um dia ou você estava ligado? Cara, muito pouco. É óbvio que você sempre pensa um pouquinho disso, mas eu, desde cedo, eu sempre fui diferente. Assim, eu não, por sorte, eu acho que isso foi muito bom, eu nunca achei ser normal bom. Então, assim, eu gostava de conversar com adulto, não estava nem aí que as crianças queriam brincar de outra coisa. E nesse sentido, eu via que, cara, o que eu estava fazendo fazia sentido e eu estava feliz com isso. O outro está na empresa X. Na verdade, tinha até uma pitadinha de arrogância. Ele falava, esses caras são só uns lemmings que estão seguindo a manada e eu estou fazendo uma parada que tem mais importância. Eu conseguia me convencer dessa narrativa, né? Então, isso, de certa forma, me ajudou. Óbvio que vem com os seus setbacks também. Tipo, eu não tive uma carreira corporativa que me criou um networking pós-empresa júnior super relevante. Depois eu fui empreender em setores diferentes. Então, a minha rede de contato fui construindo, mas ficou mais perdida, né? Mas, assim, hoje, olhando para trás, acho que foi legal. Boa. E aí você fez esse MBA da vida real aí, aprendeu pra caramba no mercado muito mais crítico, né, de colocar governança e essas estruturas. Depois? Cara, depois, eu acho que eu estava já com 3 anos de Cital e eu tive uma ideia, né, uma amiga minha foi fazer Empretec, aquele curso do Sebrae, e você tem que vender alguma coisa ali durante uma semana para fazer as dinâmicas, e ela resolveu vender
produto de sex shop. E aí, enfim, ela foi lá em casa, para uma ex-namorada que eu tinha na época, vender uns produtos. Fiquei olhando e falei, cara, essa dinâmica é muito melhor. E estamos nas embriões da internet, tá? Assim, bolha.com ainda não tinha começado. Eu falei, cara, eu acho que tem um problema de canal aqui, né? Eu acho que esse produto está usando o canal sex shop, que é um ambiente totalmente masculino, meio pornográfico, e não é isso que o consumidor quer. O consumidor é uma mulher normal, né? E aí eu resolvi montar uma empresa de venda direta, né, de porta a porta, de produto sex shop, foi a Dona Flor. E falei, Léo, vou sair. Ele falou, mas por quê? Né? Eu fui explicar para ele. Ele falou, tá bom, então eu vou ser seu sócio, né? Quero investir. Ele acabou vindo comigo como investidor na Dona Flor. E, cara, deu super certo. A gente chegou a ter 60 mil consultoras de vendas espalhados pelo Brasil. Curiosamente, a maior parte norte e nordeste, em especial o interior do norte. Então, a gente brinca que entregava vibrador de canoa, né? Que literalmente acontecia isso no norte do Brasil. E uma segunda curiosidade, que também foi, para mim, foi um puta aprendizado, que foi a maior parte desse canal de vendas evangélico. Então, eu tive que construir, né, uma forma desse tipo de produto, que em geral não tem nada a ver com a narrativa evangélica, que se encaixasse com o canal de venda. E a gente teve muito sucesso nisso. Assim. Então, cara, venda direta é um desafio de canal, é um desafio de marketing, a gente teve mais essas questões pelo público e pelo canal, e é um desafio de gestão de caixa de operações gigantesco. Então, foi meu segundo MBA. Né? Na verdade, eu acho que você teve muito conhecimento, né? Seja de conhecimento técnico na universidade, mas também de prático, de gestão, controlar indicador, modelo de distribuição, de vedor de mercado, essa roupagem nova do marketing que você deu para atrair o público. Realmente, quem lembra de sex shop na época, hoje já está até mais tranquilo, mas era um negócio assustador, né? Parecia que você estava entrando num lugar terrível ali, altamente masculino, pornográfico e com visual feio, e era muito difícil ter acesso a isso, entendeu? Acho que você, de alguma forma, pensar nisso, nesse modelo novo foi. E, cara, 60 mil é uma loucura isso, né? Sua vida devia ter, sei lá. E você, como é que era a tua rotina de gerenciar isso? Você tinha uma sócia, né? Não, tinha o Léo, que foi o principal sócio investidor no início, mas na operação eu era o único sócio. Eu tocando sozinho. Obviamente, tinha time, né, cara? Viajava muito, era doideira? Sim, viajava pra caramba. Tinha que ir para todas as capitais do Nordeste, Norte, para Macapá, para Ananindeua, no Pará. Então, eu rodei o Norte e Nordeste inteiro, que era o meu principal mercado. E modelo de distribuição? O modelo de distribuição, a gente, diferente do que é o mais comum, todo mundo conhece Natura e Avon, que assim, a Natura tem a relação direta com o consultor, a gente tinha uns caras que são os distribuidores de venda direta. É um bicho meio desconhecido do mercado amplo, mas que eles trabalham com diversos catálogos diferentes, que é como eles chamam, e a gente era um desses catálogos. Então, eu tinha que ir ativar esse cara e, junto com ele, ativar as consultoras de venda para a gente colocar o produto na ponta. Não, mas a gente usava alguns distribuidores no meio do caminho para conseguir ganhar escala rápido. E aprendeu coisas novas que você não tinha visto, né? E o que deu a Dona Flor? Cara, a gente acabou fechando o business muito por esses distribuidores que aconteceu. A gente deu muito certo. Então, normalmente, esses caras tinham um catálogo que eles chamam de catálogo shopping, que vende paninho para botar em cima do fogão, essas coisas, que representava ali 60%, 70% do faturamento dele. E um monte de outros catálogos, cada um representando 3, 4. A gente chegou a representar 30% do faturamento dos distribuidores onde a gente estava. E aí os caras grandes desses catálogos shopping resolveram entrar no nosso mercado. E aqui teve um aprendizado meu enorme, que eu estava muito focado em ficar atrás do balcão, dentro da minha estrutura, montando a minha estrutura, e eu não conversei com os meus pares. Porque faria muito mais sentido a gente ter feito um M&A, né, do que ter ido para a briga. Só que eu estava numa caverna, sem contato com ninguém, e aí ficou um aprendizado duro. Né, porque a gente caiu de... Cara, e aí não foi um jogo muito limpo, né, na época. Né, boa parte foi, tira a Dona Flor, senão não te dou o teu catálogo principal. E o distribuidor me ligava e falava, Pedro, desculpa, eu não posso abrir mão de 70% do meu faturamento para ficar contigo, então eu vou ter que trocar você. E eu caí de, sei lá, eu tinha 200 e poucos distribuidores, eu caí em 2 meses para 30.
E a gente tinha investido pra cacete pra montar CD, botar RP, a gente abrir canal de e-commerce, uma coisa que a Natura foi fazer anos depois de criar um e-commerce para cada consultora. A gente estava criando na época, eu já tinha voltado a namorar com tecnologia, que eu acho que é o próximo capítulo da conversa. E aí eu falei, cara, vamos desligar o business. A gente já queimou toda essa capital que a gente tem, a gente perdeu o canal, o custo para dar uma virada vai ser muito alto. Sentei com o Léo e nessa época já tinham vindo outros sócios. A gente, cara, o meu pior sócio tinha MBA Wharton, assim, a galera investidora era muito boa. A gente sentou e todo mundo falou, é hora de fechar. E aí a gente decidiu desligar o business. E foi foda. Não, sempre é foda, né? O aprendizado existe, a gente hoje olha com mais facilidade, mas na hora é difícil, não é tão simples assim, porque de fato, o empreendedor ele se apaixona pelo business e acredita nisso, né? Eu já passei por episódios, acho que muita gente já passou, a gente montou muito tempo atrás assim, uma fintech, que nem existia esse termo, era uma empresa de pagamento e a gente era só nerd e tecnologia e não tinha ninguém financeiro forte por trás. E teve um player que fez uma mudança no meio do caminho, a gente balançou as pernas e aí meu sócio virou e falou, cara, tá na hora de a gente ter alguém grande do lado, então a gente teve que meio que repensar muito de estratégia e às vezes dói, né? E aí a gente, graças a Deus, fez uma fusão boa e aí no fim do dia saímos vivos do outro lado, mas foi um aprendizado dolorido que a gente não se prepara e quando vê já passou demais. Mas hoje te deu conhecimento, te deu know-how, né? Não, pra caramba, assim, cara. Primeiro, aprendizado de tocar uma operação completamente doida, né? De venda direta, como te falei, difícil pra caramba de operações, gestão de estoque, gestão de caixa, discutir em que pedacinho da página cada produto, de que cor tem que ficar, porque a gente já ia crunching the numbers ali para ver como é que a gente maximizava a receita. Eu acho que isso é boa parte da explicação de por que a gente performou tão bem e rápido nesse mercado. Mas a quebra também te ensina pra caramba, lidar com sócio, lidar com problema, lidar com saída do negócio, assim, foi... te ensina mais do que o sucesso, né? Não é tão gostoso, bom, né? mas sim, em termos de bagagem, você acaba saindo com mais. E te levou à tecnologia, né? Te levou a voltar à tecnologia, né? Quando você finaliza a jornada na Dona Flor ali, você volta para o mundo de tecnologia. Na verdade, eu já tinha começado a namorar um pouco antes, né? Eu também de Petrópolis, né? Eu conheci o Marcelo Salles, que eu pegava o mesmo ônibus que ele para ir para o colégio, a gente ia batendo papo, né? Um dos fundadores da Movile, ele fundou esqueci o nome, Time, que juntou com a Coopera e virou a Movile. E ele tinha me chamado para ser mentor na 21212, que é uma aceleradora de negócios, que hoje não está mais operando, chegou a ser muito grande, né? Com base lá no Rio. E aí eu, em contato, que assim, ele me chamou porque eu estava indo super bem na Dona Flor, então vem para cá, a gente precisa de empreendedor de sucesso aqui em volta do ecossistema, só que era um ecossistema de tecnologia. E eu sempre tinha sido muito nerd, assim, passo que a gente pulou, mas desde 1988 eu tinha computador em casa, tinha um Apple II, ficava programando coisas inúteis, né, de pegar um nome e virar ao contrário, aquelas coisas que criança faz quando aprende a escrever código em BASIC. E eu falei, cara, eu adoro isso, por que eu me distanciei disso? Né? Mas era muito porque eu estava na minha caverninha ali tocando a operação. E eu falei, cara, vou migrar então, Dona Flor deu errado, vou migrar para tecnologia. E eu montei a Moonwalk, que foi uma empresa que eu acho que entrou um pouco antes da hora no mercado, que era uma empresa de dados. A gente juntava dado de consumo, a gente pegava assim, para um local business qualquer, sei lá, um restaurante. Eu juntava dado do cliente dele que veio pelo e-commerce, pelo delivery, que entrou na fila, que logou no Wi-Fi, enfim, que teve um monte de touchpoint digital, que era para ele um cara desconhecido. E eu transformava ele num cara conhecido com dados de consumo, como, por exemplo, você vê em quase todo o resto do consumo que você trabalha, recência, frequência, valor. Restaurante nenhum tem muita noção disso. O cara só sabe ticket médio e olha lá, porque ele não sabe quem é o cliente que está voltando. A gente tentou resolver esses problemas um pouco antes do tempo. E aí a equação de custo de aquisição com ticket médio não foi uma coisa que deu muito certo. Eu tentei por uns 4 anos, aí eu desisti, os meus sócios continuaram. Aí chegou a pegar investimento do Primo Rico lá, mas eu falei, cara, tá andando, a derivada tá muito devagar, eu não quero continuar nesse business. Que é quando eu caio em fintech. Que aí o André Cariús, também amigo meu de Petrópolis, né, que foi o primeiro CTO da Vtex, ele estava na Mux. A Mux era uma empresa de desenvolvimento de aplicação para POS. E na época atendia Cielo, Rede, um monte de clientes na América Latina. Era a empresa com o maior número de dispositivos no planeta rodando a tecnologia dela. Só que não tinha um norte estratégico muito claro. Então o André me chamou e falou, cara, a gente precisa de alguém com essa cabeça aí de achar caminho. E como eu já tinha andado por 17 mil mercados diferentes, né, da época de consultoria e montando negócio, ele falou, cara, vem para cá, eu preciso de alguém com essa cabeça. E eu fui para basicamente entender, montar uma área de produtos, né, que foi quando eu aprendi o termo do que era produtos. Na verdade, fui para montar uma área de produtos e definir a estratégia de para onde a gente ia crescer.
E foi um período que estava começando... Vai lá. Não, eu queria voltar a um ponto. Eu conheci muito, e eu acho que de fato você falou uma coisa real, né? A Mux, né? Que acho que era a PPI antes. Isso. E eu conheci ela, puta, né? E era uma empresa incrível, assim tinha... ela foi vendida, depois você vai contar aqui um pouco da história, mas tinha eles respiravam muito querer levar a tecnologia para a ponta, né? Levar isso. Então, para você deve ter sido muito legal entrar numa empresa que queria puxar um pouco essa régua, né? Porque quando você falou da Moonwalk ali, que a tecnologia estava um pouco à frente do mercado, porque de fato o empreendedor brasileiro, dono de restaurante, ele está muito preocupado em vender, em produzir o que está fazendo, e a gente sabe, pô, tu tá atrás de cliente, esse cliente volta todo dia aqui, por que você não aprende a melhorar o que é importante para ele e fazer? Ele às vezes não presta atenção nisso, né? Não decora o nome do cliente, não faz o prato que está saindo mais. Então, quando você sai da Moonwalk e vai para a Mux, deve ter sido tipo muito... Porra, agora eu estou num lugar que vai me estimular, né? E foi teu primeiro contato com fintech, né? Foi meu primeiro contato com fintech, onde basicamente a gente montou o time fundador hoje da Tupi, né? Porque, assim, o que eu vi lá de tendência de mercado? Eu comecei a ver que Embedded Finance estava começando a tracionar na Europa, na época, né? Foi um movimento, foi muito mais puxado pela Europa, pelos Estados Unidos. Comecei a devorar o mercado igual um maluco, né? Para entender como é que aquele bicho funcionava. E é um mercado complicado pra caramba, o que para mim é ótimo, adoro coisa complicada. Ele falou, cara, eu acho que a gente consegue navegar essa onda vai chegar no Brasil, vamos se antecipar. E a gente, de uma aplicação white label que já tinha lá para terminal da Mux, a gente construiu em torno disso uma primeira solução, uma das primeiras soluções de pagamento como serviço. Né, que aí começou a tracionar super bem, chamava MuxiPay na época, começou a tracionar super bem. E a Doc olhou e falou, opa, a Doc na época Conductor, né, Conductor e Doc ainda eram separados, a Conductor processamento de emissão e a Doc como banking, e faltava um vertical de adquirência. E aí a Doc olhou e falou, cara, vem para cá, você já tem pagamento como serviço, a gente quer montar adquirência, e comprou a Mux. E aí fomos todos para lá. E você tinha quanto tempo de casa ali, depois desse M&A? Cara, essa pergunta é constrangedora. Eu nunca lembro as datas. Eu acho que eu tinha 3, 4 anos de casa e eu posso estar errando. 3, 4 anos, mais ou menos. Não. É porque aí você imagina, aí você está falando que vocês estruturaram um produto, você entrou na área e rolou esse M&A com a Doc. Né? M&A é uma palavra bonita, todo mundo gosta, mas é um movimento, principalmente vocês estão falando de 3 empresas se unindo ali. Imagina culturalmente... não só a parte, são 3 financeiros, são 3 jurídicos, são 3 tecnologias, e casar isso é muito difícil, né, cara? E são 3 formas de tocar negócio, né? Se olhar para as estruturas, a Mux era uma empresa muito, vamos lá, entre aspas, professor Pardal. A Doc era muito orientada a produtos, né? O Fred, na época, estava à frente da Doc. E a Conductor era muito mais comercial driven. Cara, imagina juntar esses 3 bichos. Né? Então, a gente... Nessa época eu conheci o Luigi foi para tocar, que é meu sócio hoje, foi para tocar a operação desse produto, porque era de fato, a gente oferecia como serviço, mas a gente tinha que tocar a operação. O Gabriel Barbosa, que também é meu sócio hoje, era o líder técnico dessa frente, desse produto. E a gente foi para a Doc para ajudar a estruturar a adquirência, que era um plano da Doc. Eles tinham, assim, era um plano, assim, tinha um contrato com o primeiro processador, tinha que botar tudo de pé, e a gente foi para lá para ajudar a botar isso tudo de pé. Unir cultura, unir tudo é desafiador, né? Abrir mercado. M&A é uma forma de estratégia boa de crescer negócio, de fazer aquisição, mas sempre tem muita fricção, né? E tem muito aprendizado, né? Eu aprendi muito, eu já participei de alguns M&As, tanto como consultor, quanto como vendendo uma empresa minha. E assim, o que eu sempre falo é desafiador. Bastante. Mas me diz, foi tua primeira iniciativa ali de fintech, né? Assim, acho que nem sei se existia o termo fintech na época, mas de pagamento, tecnologia financeira e tudo mais foi. O que você olhou para esse mercado e viu? Você se apaixonou, não se apaixonou? Nem tinha prestado atenção que você estava em meio de fintech? Cara, não prestei atenção. Na verdade, eu tinha um preconceito enorme. A melhor conversa que eu tive num churrasco com o Cariús, esse amigo meu que levou para a Mux, e ele, na época, trabalhava acho que estava no Plural, no Banco Plural. E eu falava, cara, eu não consigo entender qual é a graça desse mercado. Assim, cara, o mercado de ações, mercado financeiro, é mexer dinheiro de lá para cá, qual a graça disso? Assim, pô, troço estéreo pra caramba. Vocês não estão fazendo nada com significado. E, curiosamente, cara, o André saiu desse mercado, né? Hoje ele está com uma empresa de AI para varejo, indo super bem. E eu fiquei, porque eu adorei.
E eu adorei porque é complicado, né? E eu gosto de coisa complicada. Então você tem a pressão regulatória, um arcabouço regulatório super complicado, a tecnologia super complicada e todas as condições de contorno de segurança e você entender 150 players jogando ao mesmo tempo, como é que você acha uma estratégia no meio do caminho. Eu achei esse jogo legal, né? Foi o que me apaixonou. E é um mercado, hoje ainda é, vou falar bagunçado, mas não me entendam mal, mas há 10 anos atrás era despadronizado demais, assim, você olha para o arranjo das bandeiras, hoje cada uma bandeira tinha uma regra, e cada uma, tem um padrão, um BIM, tem, cara, tem, mas era muito bagunçado ainda, assim, não tinha uma regra, cada bandeira fazia a sua, cada adquirente fazia a sua, aí tinha um modelo de negócio, de captura, tem um que é, FEPAs, o outro faz isso, outro faz aquilo, aí um liquida para cima. E tem gente que olha e fica apavorada, né? Não consegue lidar muito bem. Hoje, quando eu tive a minha primeira sub, foi desafiador trazer gente para trabalhar, porque tinha gente que olhava isso e falava, cara, muito bagunçado, eu não quero, né? Investidor também olhava, não tem regra. E tinha gente que gostava, como você falou, é desafiador, tem dificuldade aqui, eu vou atrás, né? Eu caí de paraquedas 20 anos atrás nesse setor e assim, o que me chamou muito a atenção é que pagava bem. Tem dinheiro no mercado, tem gente, tem muito controle, tem muita oportunidade e eu fui, no fim, não saí mais. Até eu tentei sair numa época de no compete, aí eu falei, vou deixar um pouco de lado, mas sempre volto. E a tua no teu primeiro contato com o setor de pagamento e tudo mais, você olhava e... O que você olhava mais assim, eu vou ficar nisso durante muito tempo e vai ser minha jornada aqui dentro para sempre? Ou foi, de fato, isso que você falou, foi raso? Cara, é engraçado, ao mesmo tempo eu sou super preocupado com o legado, né? O que a gente vai deixar para trás. Tem uma história de família que para mim é importante, que eu gostaria de dar continuidade, mas eu não fico olhando muito para onde é que isso vai dar daqui a 10 anos. Eu olho mais para o que eu estou fazendo, qual é a graça do jogo que eu estou jogando agora. E o fato de eu ter entrado pela Mux para mim foi muito interessante, porque a Mux, como eu falei, era uma empresa muito professor Pardal. Ela tinha um produto muito legal, era muito olhar para a tecnologia, mas a conversa de mercado não acontecia muito dentro das quatro paredes, né? Não era uma empresa muito orientada, vamos embora, vamos ganhar mais mercado, vamos para onde. Era mais, cara, temos um produto legal, qual é o próximo produto super legal que a gente pode criar? Né? E meio que eu ajudei a trazer isso para dentro da empresa porque era muito do meu background, de consultoria, de ficar olhando modelos de negócio. Eu adoro olhar para coisa complicada e tentar achar qual é o padrão e tentar aterrissar isso em algo compreensível, né? Para mim é a principal brincadeira que me diverte. E no final do dia eu fiquei com esse mandate. Então assim, eu me lembro de eu organizando como o mercado funcionava para explicar dentro da própria empresa. Que a gente não sabia a diferença do que é um PSP, o que é um PayFac, o que é um subadquirente, o que é um Merchant Server Provider e como é que esses caras se interrelacionam, que falou que é o que faz parecer muito bagunçado o mercado. E, cara, quando eu fiquei com esse mandate de organizar essa brincadeira, eu comecei a ver um monte de caminho, né, para você construir coisas legais ali dentro. E foi isso que me fez ficar. E o que me faz ficar até hoje. Eu olho para os problemas, eu vejo problema complicado e eu fico feliz com isso. E como é que era a tua relação com seus pais, família, e de você explicar o caminho que você estava tornando? Eles questionavam, te davam liberdade para você seguir, te apoiavam? Como é que era contar em casa essas jornadas doidas? Eles nunca entenderam absolutamente nada do que eu estou fazendo. Aí você perguntar pra minha mãe hoje o que é que eu faço, ela vai falar pagamento. O quê? Cartão de crédito. E acabou. É até onde ela vai. Mas, sim, nunca, ao mesmo tempo, também nunca foi o tema da vida da minha família, de o que você está fazendo. Minha família, como eu falei, muito mais para uma família riponga do que para for business, né? For profit, assim. E é um negócio muito estranho, né? Eu estava num churrasco um tempo atrás com uns amigos, né? E tem uns anos já. E eu lembro que a gente tinha feito um mapeamento bem bacana assim, na semana, não só eu, mas um estudo e tal. Acho que para uma transação de crédito acontecer, passava em 87 empresas diferentes, ou tecnologias diferentes, 87 passos, sei lá. E aí eu fui nesse churrasco lá, e o cara falou, e um amigo meu falou, maluco, carioca é foda, né? Tem carioca que só quer saber de falar de futebol e tal, e tal. Aí eu comentei sobre isso, o maluco, o fabricante de cartão de crédito. Eu falei, nossa, essa é muito escutada aí. Fabricante, tá fabricando muito cartão aí? Eu falei, nossa, ninguém tem noção do que eu faço aqui, né? Assim, tem que dar de pinguim de Madagascar nessas horas, né? Você sorri a cena e deixa rolar. Tentar explicar não sai do outro lado. Não.
A gente é muito interessante o nosso setor, porque a gente vê as coisas acontecendo de bastidor, né? E a gente vê o produto nascendo, igual você falou do MuxPay, M&A com a Doc, e você vê ali um mercado se nascendo, se formando, novos players, consolidação ou não, tecnologia nova surgindo. E são coisas altamente sensíveis, 24/7, não pode parar. Se parar, tem um impacto econômico. Eu lembro uma vez que eu fui num mercado grande e o sistema de TEF deles estavam fora, não estava aceitando cartão e parecia que a gente estava vivendo uma guerra mundial Z, assim, sabe? Gente querendo sair sem pagar, gente brigando, xingando. Então a gente vê que é um mercado extremamente sensível, que tem que ter uma interoperabilidade gigantesca e ninguém presta atenção nisso, né? Você se sente realizado, assim, trabalhar e ver essa arquitetura toda funcionando, se falando, alta tecnologia, batendo, número, olhando? Cara, sim, mas não pelos números, na verdade, eu gosto mais pela... Isso eu tenho um pouco parecido com a Mux, né? Cara, ver que eu consegui achar um caminhozinho ali para pegar um problema que era complicado pra caramba e aterrissar numa solução elegante, que funciona, que faz sentido. Isso é o que eu acho mais divertido. Que principalmente você é usuário de Apple, não sei se você ainda é hoje, né? O usuário de Apple gosta de ver a coisa bonita, né? Coisa sem fricção acontecendo, né? Eu falo pro meu filho assim, por que você usa a Apple? Eu falei, cara, porque eu não usaria a Apple, sabe? Assim, é o jeito mais fácil de fazer algumas coisas, na maioria das vezes. Você bota a senha no telefone, tá no computador que faz isso, é diferente. Cara, e a Mux foi vendida para a Doc, teve esse M&A, e você participou disso. O que você tem de aprendizado? Foi um MBA também para você? Na prática, um M&A? Foi uma pós-executiva, não sei se chegou a MBA, mas, cara, foi muito bom. Eu acho que tem dois grandes blocos de aprendizado. Né? Eu acho que o aprendizado sobre como fazer e como não fazer M&A, que obviamente tudo que você faz, você aprende onde é que errou e onde é que você acerta. Eu acho que aqui saiu muita coisa de como que a gente, eventualmente, no futuro, se for para essa direção, deve olhar para isso com mais carinho, para ver o que faz sentido e o que é só ansiedade. Né, que em geral move muito o M&A, a ansiedade de crescer, a ansiedade de fazer a coisa acontecer e você não olha esse encaixe no longo prazo. E eu tenho a cabeça muito de olhar para como é que as coisas vão funcionar daqui a 5 anos, daqui a 6 anos, e menos para turbulência. É uma frase que eu peguei na época de engenharia mecânica, eu me lembro eu descendo de Petrópolis para o Fundão, lendo Você S.A. e tinha uma entrevista com o Henrique Meirelles, na época era presidente do Bank Boston. Ele falava, cara, eu não olho para a turbulência na superfície, eu me preocupo com as águas profundas. Porque no final do dia é isso que dita o clima, é isso que dita para onde as coisas vão. E eu levo isso para tudo, né? Assim, eu fiquei com esse troço tatuado no cérebro, eu olho para isso para tudo. E M&A é uma coisa que eu acho que o pessoal faz muito olhando para turbulência de curto prazo. O cara tem uma pressão do VC que tem que crescer e a gente tem que entregar 2 dígitos e aí começa a juntar um monte de coisa que resolve problema de curto prazo e te gera um passivo enorme no longo prazo, igual código, né? Começa a fazer coisa correndo, daqui a pouco você está com a mochila pesada e começa a andar mais devagar. E eu acho que saiu esse aprendizado de como, pelo menos, não cometer os mesmos erros que eu vi acontecerem. E do ponto de vista de aprendizado, que hoje a gente, no fundo, está traduzindo na nossa estratégia, é o que de tecnologia de adquirência e de pagamentos, de uma forma geral, dá para fazer muito melhor. Né? Quando a gente foi montar a adquirência, a gente contratou tecnologia fora, tecnologia gringa. Né? Não precisamos entrar nos nomes aqui, mas é uma tônica do mercado de adquirência de ser uma tecnologia que não está adaptada ao mercado brasileiro, que não é performática, é legada, é cara pra caramba para você adaptar. Preço em dólar. Preço em dólar, sai um mandate de bandeira e sai um mandate de bandeira literalmente todos os dias. Você tem que ajustar e aí é mais caro e não sei quantos reais de hora homem. E o cara faz um negócio que você fica olhando, você que entende um pouco fala, não, cara, isso deveria levar literalmente 1 semana. E o cara tá falando que vai levar 3 meses. Mas vai levar 3 meses porque ele tá andando com uma mochila super pesada nas costas. Sim. E aí teve isso, assim, veio esse aprendizado de, cara, aqui tem ouro. Né? Tem alguma coisa pra gente fazer aqui que pode funcionar muito melhor. É uma dor real, tá todo mundo aqui no Brasil sofrendo com isso. A gente, assim, é muito, sei lá, a gente está falando de M&A, né? Acho que a nossa audiência que está ouvindo a gente já participou de muito M&A, se quiser compartilhar com essa história de M&A com a gente é muito legal, mas eu sempre falo para todo mundo que eu já ajudei, eu falo assim, cara, pensa uma coisa, M&A vai mudar, você está planejando um cenário positivo, vai mudar de alguma forma, seja para mais ou para menos, mas o que você colocar no contrato tende o que vai ser cumprido sempre, assim, tende o que vai ser realizado, assim, tem muito, porque o M&A segue um contrato padrão não, né, que vocês assinam, mas tem muita história de amor para tudo. Se você não entregar, se você entregar mais, eu te bonifico. Mas se não tiver no contrato, meu amigo, e você vai receber o que está no contrato, esquece, assim, não, mas isso é importante, esse sonho futuro é importante. Coloca no contrato. Se não está no contrato, cara, não é importante.
O que vai ser realizado, porque assim, nos meus M&As, nas histórias de que eu ajudei, o que eu vi, a gente sempre foi o que estava no contrato. O que foi para fora pode mudar o contrato depois com comum acordo e tal. Mas o aprendizado que eu falo para a galera, assim, cara, o que você colocou no contrato? Ah, não, mas me prometeu que se eu batesse o número ia mudar. Cara, mas o que está no contrato? É o que vai ser executado, cara. Se ele te prometeu, pede para ele colocar no contrato. Formaliza isso e coloca no contrato. Então, é o que eu venho que a galera comete mais erro, porque muda, os cenários mudam, né, cara? Assim, seja no sentido positivo ou no negativo. E você vai ter tensão, assim, quando você mistura duas culturas, você vai ter tensão em várias direções. E aí você vai voltar para o acordo, né? E contrato é uma coisa engraçada, todo mundo acha que o contrato é o papel, né? Enfim, direito, contrato é uma ideia, é a ideia do acordo. O papel é a prova do contrato. E aí, por que você não vai botar prova de que você combinou aquilo, você está botando prova de que você combinou aquele outro? Né? E brasileiro foge muito desse... Assim, acha desconfortável trazer alguns temas para botar em contrato. Mas tem que passar por isso. Você falou, porque no final do dia vai ser uma âncora para quando você tiver tensões puxando para um lado para o outro. É o que vai dizer para onde é que o barco vai ficar. Sim. E tem a questão cultural, que eu acho que se eu fosse olhar a água profunda disso, é olhar para essas culturas e ver como é que elas vão se juntar. Como é que, assim, o Jack Welch fala muito sobre M&A, se olhar com carinho. Cara, eu vi tudo o que está escrito ali, eu vi na prática funcionando muito bem. Você tem uma oportunidade gigantesca de fazer pesca de talentos e de quais são as habilidades que você vai colocar, mas você provavelmente tem que ver se a cultura está pronta para pescar isso. Ou se no final do dia o lado comprador vai ser muito mais dominante e vai, entre aspas, botar uma pedra em cima disso. Você tem que saber. Sim. Não é que seja bom ou ruim, mas você tem que saber. Cara, a cultura não vai funcionar junta. Como esse grupo de executivos pensa não é igual esse grupo de executivos pensa ou age. E, obviamente, você vai ter que escolher um jogo ou outro. E quem não se encaixa no jogo vai jogar em outro lugar. E tá tudo certo. Né? Cara, eu tive a M&A com o eBanks. Assim, era uma empresa de 60 funcionários. Faturamento para a gente era extremamente relevante e grande. Quando a gente foi para a empresa que na semana que fez a M&A com a gente, saiu a notícia que valia 1 bi. Então, assim, cultura extremamente enraizada, diferente. A nossa, a gente era muito agressivo em venda, como máquina de cartão, tinha máquina de venda. Eles eram muito em acesso, grandes clientes. Então, assim, a gente teve essa fricção. Aí, ainda veio a pandemia 6 meses depois e misturou. Então, a gente teve que se adequar e se adaptar e a gente teve que olhar para isso. Assim, eu entrava em todas as áreas, lá tinha processo, sabe? Assim, então, é oportunidade de aprender. Hoje eu olho, foi uma das melhores coisas que eu já fiz, mas na hora, no dia a dia ali, você sente, não, isso não tá bom, isso, aquilo, você quer melhorar rápido e às vezes tem que esperar, né? É cultura. E cultura é aquela frasezinha bonitinha de cultura... come estratégia no café da manhã, é a mais pura verdade. Sim. Se você não colocar na tua estratégia qual é a cultura que você quer cultivar, a cultura vai atropelar tudo. Beleza. E aí, cara, você saiu Você ficou na DOC um tempo? Como é que foi? A gente ficou até botar de pé a adquirência para Visa Master, depois foi cada um para um canto. Né? O Luigi saiu acho que um pouco antes, ele foi para tocar o Banking as a Service do BTG. Depois eu fui para nada a ver com pagamentos, eu fui para Baires Dev, que é um unicórnio americano de outsourcing, fui assumir a área de produtos deles lá no Vale do Silício. E o Gabriel foi tocar a parte de tecnologia. Né, isso que foi quando? Lá vem você com data, não lembro. Tô testando você. Eu sou horrível com data, cara. E o pior, deve ter, sei lá, 3 anos, 4 anos, roughly, por aí. Gabriel foi para o iFood e a gente continuou trocando figurinha pelo problema que a gente tinha vivido. Né? E o Luigi mais mergulhado no mercado de fintech, o Luigi depois fundou a Regulatório Mais, que eles venderam agora para Cellcoin. E ele ficava, cara, vamos fazer um negócio junto, cara, vamos fazer um negócio junto. Né? Putz, lembra que era horrível, vamos aí. Beleza, sentamos, começamos a discutir sobre o que a gente podia fazer diferente. Começou a shopping around, ver se tinha alguém para fazer negócio, a gente gosta de começar qualquer produto, qualquer coisa, já tendo alguém do lado para não fazer teoria, né, atrás do balcão, no alto do Olimpo. E aí surgiu uma oportunidade, um primeiro cliente, e falou, então beleza, vamos montar a empresa. E aí cá estamos agora, né? Foi a centelha para a gente montar a Tupi. Boa, antes de falar da Tupi, 2 coisas. Como é que foi morar no Vale do Silício? Não, eu morava aqui. Assim, você morava aqui? A empresa era lá, mas eu morava aqui, era totalmente remoto. E você chegou a visitar o Vale do Silício? Fui uma vez, mas assim, pouco tempo para fazer reunião. Não, aquilo de fazer o tour no Vale, não sei o quê, eu não tive essa experiência.
te convidar depois. Eu estou organizando uma... A gente estava na Money junto, né? Você estava lá. A minha ideia esse ano é organizar um grupo de fintechs lá no Vale. Cara, eu já fui mais de, sei lá, 20, 30 vezes para o Vale. Eu acho um lugar incrível. Fui sócio da Silicon Valley Brasil. E a Silicon Valley Brasil leva não só para o Vale do Silício, mas China, Dubai, Japão, Israel. E eu sempre gosto muito de, sei lá, de beber de inovação, de olhar. Também sou muito inquieto. E ir para um lugar desse é muito rico, assim, porque você vê, o terreno é fértil, você vai com uma ideia boa, você arruma jeito, você descarta uma coisa e aprende novas. Convite aceito já. E como é que foi trabalhar numa empresa com 1 bilhão, cultura diferente, estrangeira, outsourcing? Cara, foi bom, assim, o meu mandate, nessa época eu me via muito com chapéu de produtos, porque eu tinha montado a área de produtos da que ganhei essa etiqueta, fiquei com isso na cabeça. E eu fui para lá meio que para fazer um turnaround da área de tecnologia. Assim, o produto final da Bayeres é gente, não é tecnologia, né? É gente que constrói tecnologia para outras empresas. Só que a empresa é uma máquina de fazer tudo usando tecnologia. E era um time, eu não lembro os números redondinhos, mas no total, entre engenheiro, time de produtos, design, enfim, que eram silos completamente isolados, tinham mais ou menos 200 pessoas, um pouco menos que 200, 180. E a ideia era, cara, como é que a gente transforma isso numa empresa que constrói tecnologia, entre aspas, direito, né? E até porque é o que a Bayeres vendia para fora. E o que eu fiz foi fazer toda a transformação digital ali, né, para usar o termo certo, bonitinho, de juntar as áreas de produto, juntar a área com tecnologia, colar nas áreas de negócio, de como é que se organiza, o que está sendo produzido, qual é o output que cada área da empresa precisa gerar para fazer, enfim, para gerar negócio no final do dia. Foi uma experiência maneira para caramba, porque assim, não é fácil você pegar um time de 180 pessoas e botar todo mundo para jogar diferente. Não, com certeza. Principalmente a empresa de outsourcing trabalha muito projeto dos outros, né? Eu já tive empresa de outsourcing e às vezes é complicado trabalhar projeto dos outros, que às vezes você não acredita, enfim. Eu trabalhava pouco com projeto para fora. Assim, o meu mandate era a máquina de vendas, então era montar toda a tecnologia que gerava a máquina de vendas, e a Bayeres é, cara, um benchmark disso. É impressionante o que se fazia lá. E a máquina de recrutamento. Então, hoje, o pessoal está fazendo entrevista com AI. Cara, a gente já fazia isso, sei lá quantos anos atrás, antes do ChatGPT anunciar o ChatGPT. Então, assim, a gente tinha uma máquina de gerar projetos e atrair talento que era fora de série. Boa. Antes da gente falar da Tupi, que é onde você está hoje, e aí eu acho que a gente vai ter um espaço... O que teve de bastidores e curiosidade de perrengue que é difícil, que as pessoas não sabem da tua trajetória, da tua carreira, que vale a pena você contar pra gente? Cara, eu acho que de perrengue a gente acabou falando, que foi fechado na Flor. Eu acho que ele teve um desafio pessoal gigante, prático, psicológico, de você lidar com a quebra. Tá longe de ser trivial. Você saiu no vermelho na operação ou saiu no 0-0? Como é que foi? Saiu marginalmente no vermelho. Né? Assim, mais do que a gente gostaria, óbvio, o ideal era sair no 0-0, mas saiu um pouquinho no vermelho, sim. E às vezes é interessante, assim, né? Você poderia ter, se você não toma essa decisão, você ia sair muito mais no vermelho, né? Assim. Sim, com certeza. A gente ia afundar prejuízo ali feio. Né? E é muito frustrante que poucos meses antes você está faturando dezenas de milhão com um negócio que você acha que vale centenas e de repente o cara, não vale nada, fecha o botequim, acabou. Né? Então é um choque de realidade, uma aterrissada pesada. Né? Porque às vezes tem que ser rápido, né, para tomar a decisão. Né? E eu acho que você agir rápido faz com que o impacto seja menor ou então nem tenha um impacto, de repente, negativo, mas foi. E o que teve de aprendizado legal pra caramba até aqui, que você sempre hoje pega e traz, que você falaria para nossa audiência te contar? Sei lá, essa inquietude de você mudar quando tem que mudar, eu vejo você muito multidisciplinar, muito focado. Aprendeu, assim, pelo que você falou, a lidar com pessoas, carregar as pessoas, confiar nas pessoas, estar fazendo network o tempo inteiro ali, trazer gente contigo. Mas para você, o que foi importante, assim? Cara, engraçado, eu estava fazendo essa reflexão essa semana. Estou relendo o Good to Great e ele fala daquele negócio do Red Hot Concept, né? De como é que você organiza as coisas. E o que eu estou chegando à conclusão, e ainda não estou 100% convencido, não sei se algum dia eu vou estar, vale muito a pena você dedicar tempo para meditar no sentido de digerir
o que cada coisa que você está fazendo significa, e aqui eu estou falando muito mais prático do que filosófico, de, cara, você está montando um sistema, sei lá, da maquininha, o que aquilo significa? No final do dia, o que você está fazendo? Você está comprovando que aquela pessoa é aquela pessoa, você está autorizando aquela pessoa a ir em algum lugar, você tentar sempre olhar camadas de abstração acima do que você está fazendo, isso te dá muita clareza dos problemas que você está resolvendo, onde vale a pena olhar, onde não vale a pena olhar. Né? E eu acho que, em geral, as pessoas ficam muito no trend tecnológico, ficam muito olhando para o regulatório e não dá uma respirada de, cara, isso faz sentido ou não. Essa semana eu fiz um post no LinkedIn falando sobre MPP, que agora, vamos fazer, eu esqueci até o que MPP significa, mas a Visa criou um protocolo para agentes para pagar. Você vai olhar com calma, minha visão, e talvez a realidade mostre que eu estou errado daqui a algumas semanas, isso não faz sentido. Porque o que você precisa? Cara, você precisa garantir que aquele agente vai navegar bem no site. Então, tá bom, você tem um protocolo de autenticação desse cara, pode ser um HTTPS da vida, alguma coisa igual, tá bom. E ele precisa pagar com autorização, sabendo que aquele pagamento foi autorizado sem ter a digitação do cartão. Cara, o wallet já faz isso. Então, se você tem uma wallet plugada no agente, você tem um protocolo de navegação, tá tudo resolvido. Para que loucubrar? E aí você consegue ter insight sobre para onde o mercado está indo, para onde a tecnologia faz sentido você desenvolver com muito mais riqueza. Mas você tem que olhar para o que as coisas significam. Parece papo meio filosófico, meio maluco. Mas, cara, eu nunca vi isso não funcionar. Não, porque no fim do dia eu acho que isso funciona muito porque você coloca atenção, aquilo que você falou, você medita sobre isso e isso te traz cada vez mais qualidade e profundidade sobre o tema. Sim. E faz você ter uma reflexão sobre se isso vale a pena ou não e as oportunidades de melhoria e tudo mais. Quando a gente é muito superficial, cara, provavelmente passa muita coisa embaixo da ponte e a gente não vê. E eu já vi um monte de coisa acontecendo, provavelmente você também, um monte de ideia, um monte de trend, buzzword passando pela gente. Cara, teve gente comprando casa no metaverso, teve Buy Now, Pay Later sendo impulsado de forma errada no Brasil. Acho que todo mundo, numa certa época, queria virar blockchain. Então a gente tem isso, mas no fim do dia acho que é sentar ali e refletir sobre o que é de fato, sobre como é que isso faz. Tem uma vez um papo, quando eu estava entrando no mercado, tinha um cara que vendia maquininha, ele trabalhava numa empresa de hardware e tudo mais, e a gente estava fazendo essa reflexão e, cara, assim, o que uma máquina resolve no fim do dia dentro do estabelecimento comercial, tipo sabe? Qual é a dor que a gente está resolvendo? E assim, a gente chegou a essa conclusão que assim, é a segurança. Porque você imagina, olhando para 15, 30 anos atrás, de repente um pouco mais, na época era essa nossa reflexão, o dono do negócio ficava cheio de nota de dinheiro ali, ele tinha cheque ali, ele tinha um monte de ponto sensível de ser roubado esse dinheiro, de não saber quanto vendeu, de ter uma segurança de negócio ali. Às vezes o cliente queria consumir mais e não tinha como consumir, porque o dinheiro dele estava no banco, ele não tinha como passar no débito. Gente, não tinha. A gente andava com dinheiro de papel na carteira. Hoje nem carteira mais a gente tem, a carteira está dentro do telefone. Então a máquina surgiu para isso, sabe? Assim, naquele determinado momento. Era para dar segurança. O cara tinha que pegar o dinheiro, levar no banco, depositar no banco, sabe? Então, essa reflexão ela é muito importante, às vezes, assim, que a gente tem que ter. E construindo em cima disso que você falou, assim, na hora que você vai pagar, você tem que provar que você é você. O cartão serve para isso. Para que serve o cartão? Para provar que você é você. Cara, aí quando você olha novas tecnologias, você fala, como é que eu provo que eu sou eu? Fica óbvio que você vai aplicar a visão computacional, que você vai aplicar a biometria para provar que você é você. Né? E aí é a questão do como. Mas essas coisas, quando você entende o significado das coisas, começam a ficar muito mais óbvias de para onde as coisas vão. Te ajuda na hora de escolher, tomar uma decisão difícil ou tirar um dilema da mesa, né? Cara, vida, foco, hábito, saúde, visão, assim, você é casado, como é que é ter essa inquietude dentro da tua cabeça? Você faz terapia, você já falou pra gente. Já fiz, já parei. Eu sou inquieto com relação a isso também. Também já fiz, assim, teve uma época que eu tava com problema de peso e aí, peguei um excelente terapeuta que só tratava isso, aí só que ele ficava muito focado nisso, eu queria crescer, eu acabei trouxendo. Mas você, como é que é, cara? Como é que você faz para deixar a tua vida melhor fora dessa esfera de empreendedorismo, técnica? Vi que você lê muito, que você busca muito conhecimento, reflexão. Como é que é a vida de casado, de amigo?
Cara, assim, aquilo que você falou no início do equilíbrio, eu não sou a pessoa que mais acredita no equilíbrio. Eu sou mais da teoria lá dos 3 fogões, 3 bocas de fogão, sei lá, que inventaram para explicar isso. Mas eu genuinamente acredito que você tem que decidir do que você vai abrir mão. E aí, mais uma vez, você volta porque que as coisas significam para você. Para mim tá muito claro. Cara, amigo, já foi a época de fazer churrasco com 50 pessoas, com 17, 100 pessoas, com 17 clãs diferentes. Hoje eu tenho poucos e bons e são com esses que eu quero cultivar e prefiro ter profundidade do que lateralidade. Mesmo vale para a família. Assim, eu acho que são pilares que você não pode deixar cair. E eu vejo, assim, a galera olha muito para empreender com foco financista, né? Assim, é muito comum todo mundo medir, e é natural, a empresa se mede pelo lucro. Mas eu sempre tive uma coisa muito curiosa, eu não estou nem aí para quanto eu estou ganhando. E aí quando fala, mentira do Jeff Bezos, que ele não está nem aí para quantos bilhões ele tem, eu falo, cara, eu acredito 100% no que ele está falando. Porque é pelo que você está construindo. Né? O que você está fazendo. E eu acredito muito nisso. Assim, para que a gente está aqui na Terra? Né? Conversa mais filosófica de novo. Mas é para deixar alguma coisa para a próxima galera que vai vir aí. Né? Eu imagino a existência humana como tem um contínuo no universo. Você é um pontinho. Esse pontinho vai ter uma derivada, pode melhorar, pode piorar. Você tem que escolher dar um totozinho ali na derivada para cima e é isso que você vai fazer aqui na Terra. Então, eu penso muito o que eu vou deixar. Assim, qual é o meu significado, por que eu estou aqui, para onde eu não sou religioso, mas é para onde eu consigo não cair num niilismo vazio de nada serve para nada e não sirvo para nada. É o que eu vou deixar. Então, é onde eu boto a minha energia, 80% de vez em quando minha mulher briga comigo, obviamente, né, cara, o que eu estou construindo? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo é bom? Eu tenho orgulho do que eu estou fazendo? Faz sentido? Eu estou adicionando valor para alguém? É onde eu acredito que vale a pena colocar minhas fichas. É onde eu coloco minha energia. E na tua rotina do dia a dia, tem alguma coisa que você acha que é legal? Assim, pensando muito em audiência de quem está ouvindo a gente falar, cara, eu medito de manhã, eu me alimento bem, eu tiro um tempo para mim, pratico um esporte. O que é o segredo para te ajudar aí? Cara, não sou o melhor exemplo do mundo para ser seguido de balanço de vida física. Como é que é a minha rotina? Eu tento colocar tudo em rotina matinal. Acordo, arrumo o que tiver bagunçado na casa, porque eu odeio bagunça. Minha mulher fala, não faz sentido, vai chegar a empregar depois. Dane-se, eu arrumo e me ajuda a organizar as coisas na cabeça também. Faço meu café, estudo um pouquinho de língua, agora eu estou estudando grego lá, faço Duolingo, mais uns 17 outros aplicativos de grego também, porque para alimentar a cabeça com outras coisas. Estudo, leio um pouco, aí paro para dar uma lida, meia horinha de cada um. Faço meu café, organizo o dia e vou trabalhar. O que está faltando é botar esporte de volta. Né? Eu era muito ativo há 20 anos atrás, abandonei isso pelo trabalho completamente. Curiosamente, no dia que eu fui receber a ligação da empresa Júnior para, cara, você está aprovado, foi o mesmo dia que eu aprendi a ficar em pé na prancha, que eu queria aprender a surfar. E a minha prancha está na minha casa até hoje, eu nunca mais usei. Mas eu não deixo jogar fora, eu falo, cara, não, isso é um troféu de derrota, que está errado, eu tenho que resolver. Mas está faltando um pouco desse equilíbrio. A alimentação melhorou muito e isso, minha mulher ajuda muito, porque ela não me deixa... Eu não estou nem aí, né, porque eu estou comendo. Eu como que botar na minha frente. Então, eu tenho a ajuda de terceiros aqui, a importância de você ter um ecossistema em volta de você para te apoiar. Mas esporte eu tô devendo. Maravilha, cara, bacana. Cara, vamos falar de Tupi, que é o que você faz hoje, é a empreitada que você está acreditando... É o que você tem feito, é o que eu te conheci, na verdade, o Luiz nos apresentou, a gente estava no Money 2020 ali, achei bacana para caramba, estava com stand, estava representando o Brasil lá. Acho que Pedro Brasil, fundador da Tupi, nada mais representa o Brasil no evento bacana como o Money 2020 em Las Vegas, você estava lá. O que é a Tupi, cara? Como é que surgiu a ideia? Conta pra gente aí um pouco. A gente é mais uma techfin do que uma fintech, embora a gente tenha se chamado de fintech, nunca saberemos por quê. O que a gente faz é tecnologia de infraestrutura para pagamento. A gente é muito focado em pagamento bandeirado, então a gente está ali embaixo do lado emissor e do lado adquirente, um pouquinho mais de força do lado adquirente. E o que a gente está construindo é a nova geração de tecnologia de infraestrutura para o mercado. Como eu falei, a gente viu muito erro, né, ali na experiência de construir a adquirência da DOC do que a gente contratou, né, sendo super claro aqui, respeitoso com a DOC, zero de problema com a tecnologia da DOC. Foram coisas que a gente contratou de fora e que são padrões de mercado hoje. E a gente falou, cara, vamos fazer melhor. E por muita sorte nossa, não foi por estratégia, total sorte nossa, quando a gente começou a rascunhar o que a gente ia fazer, veio a onda de AI. Né? Saiu o GPT 2.5 e a gente viu, cara, isso vai mudar muito mais do que só a vida cotidiana, isso vai mudar como a gente opera negócio.
E a gente falou, vamos chavear essa nossa tecnologia para já estar pronta para essa nova onda. E a gente deu sorte, porque a gente está com a página em branco na hora certa, quando veio a onda, e a gente está construindo toda essa infraestrutura já orientada a operar com a gente, orientada a botar IA em todo o back-office dessa operação, que é uma coisa normalmente negligenciada. E é um negócio que acontece com várias... as duas abordagens, a dualidade da coisa ali, né? Assim, tem gente que fala, esse post foi IA que fez. Aí, cara, de repente foi IA que fez mesmo. E, de repente, tá bom porque foi IA que fez, né? Tem gente que negligencia o uso da IA, principalmente as pessoas mais tradicionais, como uma coisa banal. Pelo contrário, cara, eu também estou usando IA em alguns projetos para desenvolver e, assim, eu falei, caramba, é incrível. Assim, é uma capacidade de integrar e de melhorar e de testar coisa, principalmente testar e mudar. Pô, não gostei disso aqui, quero mudar para cá, eu acho incrível. Você acha que demorou para as empresas verem isso, que não tem como não mais usar IA, assim, não só para fazer post, mas para desenvolver, mas para testar, para analisar número? Eu não diria que demorou, eu diria que está demorando. E assim, é incrível como o mercado ainda está atrasado. Como você falou, a galera usa muito para post, o departamento de marketing, de uma forma geral, absorveu o IA muito bem. Tecnologia absorveu o IA muito bem para codar. Ainda tem muito mais desafio do que o pessoal fala, especialmente quando você tem que fazer software missão crítica. Está longe de ser, faz um prompt, bota o Claude esqueci o nome do Claude lá, Claude Code, para trabalhar e vai tomar um café. Não funciona, não funciona. Sim. Assim, dá para usar, você tem que usar, mas você precisa de muito human in the loop ainda para sair do outro lado. Mas o que eu acho que o pessoal... Assim, a humanidade tem uma resistência e, cara, não aprende com os erros do passado. Olha para a história da humanidade. A gente é arrogante pra cacete, a gente tá aqui, eu tô aqui há 45 anos. Cara, a humanidade tá 10 milhões ou 20 mil, dependendo da teoria que você aceite. Mas, cara, a gente já passou por um monte de ciclo de rupturas tecnológicas. Né? Começando o mais icônico, óbvio que vem desde a roda, mas Revolução Industrial. Todo mundo, vamos todos morrer, vai acabar o emprego. Aí teve uma turbulência, claro que teve turbulência. O que veio depois? Cara, veio a indústria de serviço, que não existia com a força que existia até então. Por quê? Porque liberou mão de obra, liberou recurso, e aí algo novo surgiu. E todo mundo fica com medo do que vai perder, porque o que vai perder você conhece, e o que você vai ganhar você não conhece, é meio que pular num precipício. Só que até hoje, historicamente, sempre foi bom. E aí, pegando o que você falou da construção do post, é a mesma pergunta que você falar para um fotógrafo, foi ele que tirou a foto ou foi a câmera? Os dois. É rejeição do desconhecido e, assim... Cara, eu estava vendo uma palestra num evento sobre a IA e a eletricidade, assim, sabe? Assim, e aí foi muito mais reflexivo do que o que eu vou falar, mas porque senão daqui a pouco você também me chama que eu gosto disso, que falou que o cara tava falando que, assim como a eletricidade, ela não foi descoberta, ela sempre existiu. Sim. A eletricidade está ali, sempre teve ali, não foi alguém que descobriu ela, alguém só mostrou ela e começou a usar. Mas a IA vai liberar tanto recurso para a gente fazer tanta coisa, assim, sei lá, não tinha eletricidade, não tinha carro elétrico, não tinha geladeira, não tinha televisão, não tinha um monte de coisa que a eletricidade proporcionou a humanidade criar. E aí, porque teve geladeira para armazenar alimento, porque teve máquina de lavar, cara, a mão de obra liberou e criou outras coisas, sabe? Assim, tem uma camada de novas coisas que nasceram, que o palestrante lá estava estimulando a gente prestar atenção no IA e não criar um movimento de rejeição, de rejeitar ela. Fala, cara, tu não vai ter geladeira então, porque você viveu 80 anos salgando carne, botando, sabe? E tem uns exemplos estranhos. Você pega... Eu me lembro direitinho, quando surgiu o e-mail. A turma falou, coitado dos carteiros. Vai ficar todo mundo sem emprego porque ninguém vai mais mandar carta para lugar nenhum. Ali naquele ponto da história era impossível você antever que você ia ter uma Amazon, uma Shopee, um iFood, todo mundo com uma demanda de entrega que nunca existiu na história da humanidade. Exato. Você não sabe que isso vai acontecer. Porque tudo que a gente conhecia até então era o carteiro. A gente não conhecia a possibilidade de ter um computador no bolso, ainda mais, estamos falando, sei lá, 1993. E que isso ia desenvolver uma demanda enorme por entrega domiciliar. Então, a gente não sabe o que está vendo por aí. Assim, cara, eu sou eterno otimista, então... Vai vir coisa boa, eu não sei o que é, vamos perder algumas coisas, mas tem que abraçar. Um monte de outra. E isso é empoderador, né? A gente vai liberar a gente para fazer outras coisas que a gente não sabe o que a gente vai fazer, mas vai liberar tempo para a gente fazer coisa mais estratégica, vai liberar tempo para a gente refletir mais, vai liberar tempo para a gente empreender mais, vai liberar recurso.
É legal. Mas vamos só concluir aqui. Concluir não, né? Falar mais sobre a Topi, que eu acho que é importante. Qual o movimento que vocês estão fazendo lá? Qual o perfil do cliente de vocês? Qual o produto que vocês têm? Fala um pouco como quem está ouvindo a gente, quem gostou do teu papo aí, que quer conhecer mais a Topi, o que vocês estão buscando? Como eu falei, a gente está montando, você generalista, depois eu aprofundo, tudo de infraestrutura para pagamento. Especialmente adquirência, a gente tem algumas coisas do lado de emissão também. Então, a gente tem aplicação de captura, a gente faz toda a jornada de back-office. O nosso produto flagship, que a gente está mais botando atenção agora, que foi a nossa primeira prova de que a gente conseguia criar coisa sustentável, performática, que gera resultado com AI, foi a solução de chargeback. Foi aquela que a gente levou lá para a Money 2020. E o que a gente faz é operar tudo que você precisaria dentro de um PSP de chargeback com a gente. A gente tem, obviamente, Human in the Loop para fazer supervisão, para validar decisões e recomendações da AI, mas a gente consegue reduzir um problema que é extremamente complexo. Não vamos entrar tanto em detalhe aqui, mas é como se fosse um judiciário, você tem que ler evidência, entender da regra para cada tipo de caso, de cada tipo de bandeira. Os manuais têm literalmente mais de 1000 páginas de manual de cada bandeira. Então você tem que entender aquilo tudo, tem que juntar dado para cacete para você ver se aquilo tá bem parado ou não e tomar decisão do que você faz depois. Então isso tudo a gente conseguiu embutir dentro do AI que resolve. Impacta muito no negócio do cara, né? Assim, o chargeback é um negócio muito negativo, né? Eu tive uma subadquirente e a gente crescia e do nada vinha um cliente aleatório e dava um porradão lá que levava metade da receita no mês inteiro. Então... E aquilo que você falou, muita solução não está integrada, muita solução vem de uma pessoa lendo documento, pegando evidência, e aí se chega uma demanda de chargeback muito grande, a gente não consegue dar a resposta rápida e correta, de fato, é um terror. E você pega o mercado de adquirência, é um mercado com margem muito estreita, né? A margem está muito mais do lado emissor do que do lado adquirente. Lado adquirente, vou botar números otimistas aqui, se tiver 0,5% de margem numa transação, você perde uma transação, o ticket médio de R$100. Fez uma transação de R$100, legal, ganhou 50 centavos. Fez outra transação de R$100, ganhou mais 50 centavos, agora você tem R$1. Então, no final, 200 transações, você ganhou o seu... Não, estou falando besteira, 2.000 transações, você ganhou os seus R$100. Você tomou um chargeback, tudo aquilo vai para água abaixo. Porque você foi pendurando, só que uma perda, como você ganha pouquinho e quando você perde tudo, você é igual bet, né? Você vai à bancarrota. Então, se você não controlar isso muito bem... É um problema gigantesco. E quanto mais a gente avança na direção do pagamento digital, e as bandeiras estão empurrando o mercado nessa direção, a Master já anunciou que não vai ter mais cartão daqui a 5, 6 anos, o cartão físico, o risco disso começa a ficar maior, e aí voltando nos fundamentos que a gente falou antes, porque fica mais difícil provar que você estava lá, que era você. Então, você tem que criar mecanismos para proteger, mas o chargeback, cada vez, ele é uma ameaça maior. O Brasil é recordista mundial de fraude e de chargeback. Então, a gente tem um custo operacional e processar um chargeback é caríssimo. Né? O estudo da Master indica que mais ou menos $12 é o custo, e o Brasil está no top tier, tá mesmo a gente não sendo uma economia dolarizada, é o custo que você tem operacional interno para processar isso. Então, custa muito caro. A gente tem cliente que tem 300 mil chargebacks por mês, está pagando lá $12 para isso. O cara está perdendo $3 milhões por mês para gestão de chargeback. Isso muda direto. E aí, de repente, ele nem cresce com medo de chargeback. Ele não entra em setores. Tem adquirente que não entra no e-commerce, por quê? Porque tem chargeback. Sim. O cara faz um teste com link de pagamento, aí toma 50 chargebacks na cabeça e fala, nunca mais. E aí fica preso na maquininha. Só que o mercado está indo para o digital. Aí como é que esse cara fica? Ele não vai por medo. Então tem uma trava estratégica nele para isso. Né? Sim. E aí é um produto de chargeback, vocês estão olhando para outros produtos, né? A gente falou lá, viu também alguma coisa de orquestração, alguma coisa nisso? O lado de merchant, né, que era onde a gente tinha uma orquestração de pagamento, a gente está deixando um pouco de lado, a gente está vendo que está virando um pouco de oceano vermelho, a gente tem a solução. É sensacional, sendo muito sincero, mas a gente resolveu apostar mais em infraestrutura do lado de adquirente e do lado de emissão. Esse AI agora a gente está levando para o lado de emissão também, com os principais processadores brasileiros como parceiro. E a gente está indo para as outras pontas de operação de back-office com AI. Então, agora a gente está desenvolvendo solução de onboarding, que é outro problema crítico, que lida com muita informação, com muito documento, tem muita ambiguidade e você tem que tomar decisões que podem gerar um monte de chargeback, um monte de fraude depois, ou te botar numa operação saudável. E aqui a gente está apostando muito. E uma terceira avenida, que é menos AI, mas são problemas complicados, que é o que a gente gosta, que é cálculo de intercâmbio.
pouca gente sabe, mas quando você faz uma transação, ninguém sabe quanto vai custar aquilo Sim. antes dela acontecer. Né? Porque depende de como você fez. Então, pra você ter uma ideia, se fizer na aproximação, é mais caro do que você enfiar o cartão para o adquirente. Se o cartão for Black, ele é muito mais caro do que se for um cartão Gold. Se for numa joalheria, é muito mais caro do que se for num supermercado. E você pega, eu estou simplificando com poucas combinações, mas são N combinações de autenticação, com N combinações de tipos de mercado, com N combinações de cartão, e você tem uma infinidade de regras para você apurar o custo disso, que muita gente erra. E o mais curioso, né? Assim, nego não sabe, o mercado não sabe, via de regra. Óbvio que tem players que sabem fazer isso muito bem. Mas fazer essa conta só que é uma regra de como todo mundo se relaciona com todo mundo. Você vai montar uma subadquirência, você deve ter tido essa experiência, você faz um acordo que é intercâmbio plus com o teu adquirente. Só que ninguém ali sabe apurar aquilo na unha. Então, o time que lida com o subadquirente do adquirente, em geral, não tem acesso a isso muito estruturado. E o subadquirente não tem nenhuma ferramenta para saber fazer essa conta e ver se o boleto que chegou no final do mês é justo ele pagar Sim. ou não. E a gente, cara, montou a solução para isso e a gente pega muito erro. Então, por quê? Porque é uma conta extremamente complicada que ninguém quer fazer. Aí a gente vai lá e se debruça. E é uma conta que gera muita fricção no relacionamento, né? Eu já tive subadquirente, assim, na nossa cabeça a gente está sendo lesado porque a gente está pagando a mais e sempre vem a mais. Assim, eu sempre pagava pelo cartão Black, eu sempre pagava pelo MCC errado, eu sempre pagava isso. E aí a gente fazia essa conciliação de tempos em tempos e aí a gente achava... E era nosso o dinheiro que a gente pagou a mais, queria pegar esse dinheiro de volta. Mas o adquirente ele não sabia de quem ele tinha que cobrar. Se ele cobrava do emissor, se ele cobrava da bandeira, porque ele também não tinha uma gestão interessante disso. Então, é um terror ali. E aí, quando a gente conseguia recuperar o dinheiro, a gente falava que era o 13º, era um outro dinheiro. Mas é um desafio gigante, cara. Cara, a gente teve conversas com um adquirente grande aqui do Brasil, um dos principais players. Ele falou que na relação com um único emissor, eles conseguiram achar 11 milhões de reais de erro de cálculo de intercâmbio. Essa é a ordem de grandeza E os adquirentes no Brasil, assim, eu acho que... eu estou constatando, é uma coisa real. Eu acho que a maioria dos adquirentes no Brasil, e são poucos, não são muitos, eles vieram de executivos e de pessoas não empreendedoras, não com esse perfil que você tem de cara de querer melhorar, de querer resolver, de querer entender o porquê desse status de olhar e falar, cara, mas por que isso está errado? Vamos resolver. É uma pessoa que foi colocada lá e ela tem medo de perder o emprego e ela não quer brigar com ninguém. A bandeira é um semideus na jornada que ele não pode bater de frente e ninguém se questiona muito. Bem na real, é um cara que trabalhou em 3 outras adquirentes antes e ele vem por ali por indicação e ele olha ali, ele não quer mudar muito, ele quer manter isso do jeito que estava, mas é um negócio torto, cara. A gente teve um adquirente que quebrou esses dias, teve uma outra que eu estava olhando, ela paga 3 processadoras diferentes em dólar. Aí qualquer um que olhe para isso fala, cara, mas para ter uma transação, nenhuma transação vai sair positiva, sabe assim? Ela começa muito negativa, porque paga a taxa de interchange em dólar para um, aí depois tem a taxa de reconciliação para outro, e tem a base, não sei o que. Eu acho que a gente ainda tem espaço para nascer novas adquirentes ou pelo menos reconstruir as adquirentes atuais, entendeu? Sem dúvida, cara. E esse nível de controle é muito alto. Eu estava conversando ontem, né? Teve a Altcom com um cliente nosso da Argentina. E ele falou, cara, eu trabalho com uma processadora, né, que em tese é aliada dele, manda a conta, fala quanto é que deu, por que o intercâmbio é esse? Ninguém sabe explicar. Como é que vocês chegaram nessa fatura? Como é que chegaram? Ninguém sabe explicar, ninguém lá dentro tem conhecimento. E uma coisa curiosa, né? Falta muito conhecimento mesmo dentro da equipe que opera, que a galera nasce em grandes corporações, lá naquela caixinha, naquele quadradinho. O cara não entende como é que a máquina opera, né? E ele não foi feito para isso, sabe? Assim, você tem um perfil empreendedor e disruptor do seu lado. Então isso te incomoda, me incomodou também. Eu fazia transações simples, cara. Eu pegava meu cartão Black, eu tinha 2 cartões, assim, um Black e um Standard, eu botava a minha transação, no outro dia eu esperava para ver a conciliação via errada. Vinha o mesmo interchange para as duas, eu falava, cara, olha, tá vendo esse cartão? Eu escrevia, fazia, cara, isso há 10 anos atrás. E nada se fazia. E aí, assim, o cara olhava para mim, pô, mas tu quer esses 70 centavos de diferença? Eu te pago do meu bolso. Cara, não é isso, são milhões de transações por mês, imagina. Enfim. Cara, aí, legal, assim, a gente vai deixar teu contato para quem quiser entrar, até da Tupi, para quem quiser entrar em contato, fazer parceria, fazer com você, e eu acho que faz muito sentido. Vocês estão respirando bons ares aí, tem muita oportunidade para melhorar o problema que a gente tem. E já caminhando sobre isso, cara, o que você vê de futuro de fintech, assim, futuro de mercado, não só AI, que eu acho que é o futuro.
Uma boa pergunta. Brincar de bola de cristal é divertido, mas é arriscado. Cara, mercado de adquirência eu acho que a gente vai ter muita consolidação agora com essa 522, né, olhando o curto prazo, especialmente na camada de subadquirência, que é uma camada que a gente ajuda muito. Aqui eu acho que vai ter muita consolidação, porque o custo de operar vai ser muito mais alto, as garantias, as reservas financeiras, o patrimônio líquido, então isso tudo o Banco Central está engessando mais, porque a gente viveu o momento que a gente viveu recentemente. Então aqui eu acho que vai ter muita consolidação. Mas olhando mais macro, né? Do ponto de vista de tecnologia, eu acho que a grande disrupção vai vir na direção do pagamento invisível, né? Em você, assim, quais são as funções ali do que a gente estava falando, do pagamento? Você reconhecer que aquela pessoa é aquela pessoa, você checar se ela tem fundos ou não, você garantir que ela quer fazer aquela compra, que são as funções que a gente tem, né? Os jobs to be done que a gente tem do produto de pagamento. Eu acho que isso vai tender cada vez mais a ser uma interpretação computacional do que está acontecendo ali na hora. Seja por visão computacional, seja maior adoção de biometria, seja o uso de agente agindo em teu nome. Eu acho que é para onde pagamentos, mais do que fintech, pagamentos vai andar. Né? E eu acho que no longo prazo, lá de fintech, eu acho que a gente tende a ter cada vez mais, mas isso é uma onda de longo prazo, né? Cada vez riscos mais controlados e melhores motores para lidar com risco. Risco de crédito vai diminuir muito, o que é bom e ruim, porque ao mesmo tempo tem o risco de aumentar muito o enriquecimento das famílias, que a gente está vendo nos Estados Unidos hoje, né? Buy Now, Pay Later está aumentando para caramba o índice de endividamento familiar, eu usei o termo errado. Mas eu acho que a gente tende a ter uma redução. O Brasil vai ser mais difícil, porque a gente tem a taxa de juros mais alta, mas tende a ter uma diminuição de taxa de risco para você dar crédito. E isso deve acelerar muito o consumo. E eu acho que vai ser a próxima onda agora de fintech. Vai ser crediário. Eu acho que crediário, principalmente o crédito certo para a pessoa certa, do jeito certo, né? Com prazo certo. A gente aqui nasceu muito genérico, né? O crédito é o mesmo para todo mundo, forma de pagamento é a mesma para todo mundo, sabe? E acaba que a gente, sei lá, fica caro o crédito. O crédito no Brasil é caro para gente. Mas você falou um negócio que você falou do Banco Central entrando, regulando. Eu acho que era necessário algumas coisas, mas eu acho que vai atrapalhar muito a inovação. Vai. Porque hoje, para montar uma empresa, uma fintech, principalmente se ela for autorizada pelo Banco Central ou usar alguma coisa, ela nasce hiperregulada, coisa que a gente não teve no passado, sabe? Assim. Então, assim, vou montar uma instituição de pagamento. Tem que ter no mínimo 9 milhões de capital social com liquidez ali. Cara, a gente não montaria isso no passado assim. Sim. Acho que o capital social do Nubank foi R$5 mil o primeiro capital social, sabe? Assim, a minha empresa lá atrás foi também, acho que 100 mil. E, de fato, eu acho que o Banco Central tem que regular para evitar quebradeira, fraude e coisas, mas eu acho que ele tinha que ter um sandbox, alguma coisa ali. Legal, você tem uma solução de inovação, pagamento, teu capital social é 5 mil, tá bom, ó. Registra aqui, mas você só pode fazer 1.000 transações por mês, sabe? Deixar a galera iniciar o processo de inovação, de beber dessa água, de querer criar coisa nova, mas chega um determinado momento que ele vira e fala, você já bateu 5 milhões de transações, agora você tem que ter 500 mil de capital social. Agora você tem que se associar a alguém, agora você tem que ter uma conta de reserva, esse tipo de coisa. Da forma que ele fez, é uma barreira de entrada. E, assim, me diz uma empresa de inovação nos últimos anos, principalmente de fintech no Brasil, foram os novos entrantes. Foi o empreendedor, foi o cara que estava inquieto ali com alguma coisa, e provavelmente esse cara foi absorvido por um grande, sabe? O grande, dificilmente ele vai ter um departamento de inovação eficiente ali dentro. Não que não tenha, existe pelo contrário, mas muito para melhorar. É uma coisa muito incremental e não disruptiva, né? O que eu vejo assim do atitude do Banco Central? Quem tem filho sabe. Você dá liberdade, aí o filho faz besteira, você tira a liberdade. Aí você vai e tenta de novo. Eu acho que vai ter... Aí o filho usa bem a liberdade. Legal, aprendeu. Eu acho que tem um movimento pendular aqui. O brasileiro, né, a ideia da conta de pagamento, enfim, toda a flexibilidade que o Banco Central deu lá atrás, você operar, você não precisava se registrar, não lembro os números, mas quando você não estiver movimentando até 200 milhões, mas X. Começou com 500 milhões e a ideia era cair até 200 e tudo mais. E era para funcionar como esse sandbox, assim, o que você falou. Só que aí... Brasil, né? Realidade, PCC, vai lá e usa. Mas eu acho que faltou a leitura disso. Assim. Por exemplo, a minha fintech nunca passou volume gigante igual esses caras que foram os detratores passaram.
Então, um ponto aqui que faltou leitura, legal. Sim. Faz o seguinte, agora, e eu não registrava. O Banco Central, eu acho que a falha foi, você está começando o negócio agora, se registra aqui e me manda um relatório por mês. Ele não fez isso. A gente ficava... Opera aí. Quando bater, e ninguém olhava se batia ou não. Tal. Então, eu acho que foi isso. Mas eu concordo, eu acho que esse movimento tem que ser pendular, botou de castigo todo mundo, determinado momento, sexta-feira você pode sair, sabe, assim, voltar. Porque vai matar a inovação. Assim, eu tô vendo... Cara, eu tinha umas fintechs, eu faço parte de algumas comunidades, e assim, tinha fintech que ia transformar todo o guarda-roupa numa conta digital para vender roupa, economia circular e tal, e acabou. O cara agora tem que ter 9 milhões para iniciar o processo. Ele falou, cara, não faz sentido. Sabe? E, mas aí migra, então, para um Banking as a Service, coloca... tu vai chegar no Banking as a Service, setup 400, 500 mil. Aí você vai ter que ir um monte de regra para fazer. E não estou falando para não ter regra. Deixa o cara brincar com 50 clientes. Deixa o cara brincar com 1.000 transações por mês. Até regula ele, mas regula de uma forma controlada, sabe? Para que ele não morra. Para que ele chegue até para o investidor e fale, olha, o Banco Central falou que até 1.000 eu posso, eu bati 1.000, agora eu preciso de grana, sabe? Porque é muito foda chegar para alguém e falar, bota 10 milhões do meu negócio aqui, que é só para capital social. Ninguém coloca. Uma coisa que eles estão fazendo ali do lado de pagamento na 522, vamos ver como é que vai sair do outro lado, que as bandeiras começaram a fazer consulta pública agora, jogaram para arranjo, vocês têm que ter mecanismos de controle. Né? E aí, assim, simplificando para caramba o texto legal, a bandeira vai criar, vamos ver como é que isso vai se desdobrar. Eu acho que você falou, assim, agora no curto prazo, eu acho que vai abrir uma oportunidade para quem trabalha com Banking as a Service, com caso de pagamento, com ISO, de ter uma janela para absorver todo mundo que quer inovar, né? E você vão ter alguns players que vão ter um pouquinho mais de apetite para modelos mais arriscados, menos arriscados. Eu gosto muito de olhar para o mercado americano e entender como é que ele se desenhou, porque em geral a gente tende aos Estados Unidos. Né? Então, lá você tem isso, cara. Você tem processador que é o cara de high risk, tem um cara que é menos risco. Então, você quer montar um negócio mais próximo de gambling, você vai no cara de high risk e opera embaixo dele e você consegue operar. Ele já sabe lidar com isso. Né? Ele já sabe lidar com isso e ele consegue te acomodar. A barreira de custo, como você falou, cara, vai montar qualquer coisa com Banking as a Service, você chega ali e tem 200k, 300k para começar a operação. Eu acho que cabe a quem está nessa posição ler o mercado, que agora você vai ter uma demanda enorme, que se você diminuir essa barreira, provavelmente você vai ter um fluxo grande, desde que você tome as precauções boas. Novos capítulos virão, eu acho. Eu gosto de brincar de bola de cristal, mas é perigoso, né? Assim, mas é o que a gente tem que fazer para desenhar a nossa estratégia. Não sei, eu acho que eu sinto, e aí no começo todo mundo é muita gente, né? Mas eu vi muito de gente só apoiar, e no fim do dia, cara, eu já vi algumas associações e que eu converso, eu falei, número de associados diminuindo, esse movimento de consolidação acontecendo de uma forma negativa, então gente comprando empresa a preço de banana, sabe, gente que investiu lá atrás, eu criei uma IP, uma fintech, uma hipertecnologia e tal, mas eu não tenho 15 milhões para botar de capital social, então, cara, gastei 30, vou vender por 3. Sabe, esse tipo de coisa acontecendo que gera um impacto negativo ali para o dia a dia. Mas vamos aguardar. Cara, tem um quadro aqui que chama o que é uma fintech. Que eu te pergunto e você responde, e a gente vai tentar colocar isso depois de uma forma legal para a nossa audiência. Para o Pedro, cara, o que é uma fintech? Cara, eu acho que é uma organização que bebe do que tem de mais novo de tecnologia para fazer o dinheiro se movimentar e as relações comerciais da sociedade funcionarem melhor. Né? E no final do dia a gente vive de troca de valor. Né? Desde a época do escambo, não precisa do dinheiro, mas desde a época do escambo a gente vive de troca de valor. E o que a gente faz no mundo de fintech é tornar essa troca de valor mais fácil, mais segura, dado um mundo de tecnologia que não para de chegar. Né? Ajustar isso para o motor da sociedade, que no final do dia é essa troca de valor. Maravilha, obrigado. E para você que está assistindo a gente, deixa no nosso comentário aí o que você acha que é uma fintech. O que é uma fintech para você? A gente aqui não vai julgar a sua resposta, tá bom? A gente só vai analisar e ver. Pedro, cara, muito obrigado, cara. Assim, acho que o nosso papo foi muito bom, a gente já deu aqui o horário e você tem uma visão diferente, você tem uma carreira diferente, mas que no fim do dia se conecta com muita trajetória de gente que eu falo aqui. Você conhecimento, você lê muito, você carrega coisas da sua universidade, gente que deu certo, aprendeu muito, teve resiliência e capacidade de aprender com seus erros. Obrigado por você compartilhar com a gente, foi muito bom esse papo aqui. O que você quer deixar de mensagem para quem ouviu a gente até aqui, para quem te ajuda, para o seu time, para os clientes da Tupi, para
a força de venda da Dona Flor lá de trás, sei lá, para os seus pais? Você quer criar uma... O que você quer de deixar de mensagem para a gente aí? Cara, eu acho que tem uma mensagem cruzada para todo mundo que você falou e para a sociedade, de uma forma geral, é olhar as coisas com profundidade. Eu acho que... olhar as coisas com profundidade. Eu acho que o mundo, de uma forma geral, em qualquer âmbito, tende a ficar cada vez mais raso, cada vez mais curto, cada vez com 10 segundos e não tempo para você digerir as coisas. E isso perde muito do colorido do que tem da vida, seja se você está falando de um relacionamento, e perde nos negócios também de você entender de fato o que gera valor, o que você pode fazer de diferente quando você está estudando alguma coisa, por que você está estudando aquilo. Eu acho que ganha em profundidade, né? Que é uma coisa que eu sinto que falta muito na sociedade hoje. Boa, eu concordo, né? Refletir, né? Debruçar sobre isso, né? Acho que é legal. Muito obrigado, cara, mais uma vez por você estar aqui. Obrigado você, Fernando. Foi muito bom o papo e mais uma vez agradecer ao Utilive aí, nosso patrocinador e apoiador. Quem que quiser experimentar, a gente vai deixar no link o cupom. E para você que ouviu a gente até aqui, escutou a história do Pedro, tem mais 20 histórias. A minha já foi contada em parte aqui também. Tem de outras pessoas, sócios e gente que o Pedro conhece, gente que passou por essa tribo aí que o Pedro vem trabalhando junto com a gente até hoje. Só seguir a gente, ouve os episódios, compartilha. Se quer contar a tua história aqui, se tem alguém que você acha legal, compartilha com a gente até aqui. Obrigado mais uma vez. Valeu, Pedro, sua família, seus aprendizados. Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu.